Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra Quatro. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast pra gente fazer o resumão do que ocorreu no Oscar 2026. Um Oscar, ao meu ver, sem muitas surpresas, poucas surpresas. Efraim Fernandes aqui e eu quero ver o Timóteo Kardashian atuando como cantor de ópera ou dançarino de balé. Se bobear os dois no mesmo filme, porque ele consegue. Com certeza, espero que sim. Então, gente, eu sou Daniel Lorenzo. No Instagram eu sou aquele Daniel Lorenzo, porque eu gosto de pensar que é aquele cara. Eu trabalho com produção de conteúdo especializada, estudo algoritmos aplicados a um pouco de antropologia do consumo e também faço as edições do conteúdo do A Quarta Parede, no qual nós tentamos nos reunir para tentar gravar vídeos. E como todo bom adulto, não estamos conseguindo mais fazer com que as agendas funcionem. Assistimos também a cerimônia e também tem algumas considerações. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Gomes. E como que a gente cancela um cara que vai comemorar o Oscar no fast food, irmão? Não tem como. Que horrível. Leitura de e-mails sobre Lanterna Verde e The Boys. E se você não quiser ouvir, pule para 15 minutos e 3 Oscaralhos. Vamos lá. Cauã Vitor fala aqui com a gente sobre o trailer de Lanternas e The Boys. Ele diz assim: antes do assunto principal do e-mail, gostaria de responder o questionamento direcionado a mim na leitura do e-mail do Cavaleiro dos 7/9 Reinos. E eu li essa leitura de e-mails com o Efraim. Pra quem não se recorda, no momento em que eu criticava os comentários do George R.R. Martin em certas entrevistas e postagens nas redes sociais, o senhor Efraim, CEO do Mesa pra Quatro, e secretamente fundador da igreja, visionários de Snyder do sétimo slow motion, indaga porque deu esta crítica ao Martin. Entendi. Porque está criticando o Martin, mas não criticar o CEO da DC Studios, James Gunn, por fazer o mesmo. Ah, tá, entendi. Bom, minha resposta é simples, porque assim como qualquer pessoa que é fã de algo ou alguém, eu sou hipócrita. São as palavras dele, tá, gente? Não sou eu que tô falando, não. Está no meio. Vou reclamar dos outros, mas estarei lá disposto a passar pano, principalmente pro James Gunn, que me entregou um Superman digno ano passado, e isso é suficiente para eu fazer vista grossa por um tempo. Olha, senhor Cauã Vitor, tá se vendendo por muito pouco. Eu gosto do Superman também, tá? Mas tudo bem. Vamos pro assunto principal. Esse trailer foi bom. Agora eu estou falando de Lanternas. Ele realmente empolgou. A série me ganhou completamente no momento em que vi a dublagem. Bom, eu não vi dublado, então não sei. Ouvir a voz do personagem que eu assisti na minha infância no live action numa pessoa que é inacreditavelmente parecida com a versão do desenho é muito gratificante. A gente falou sobre isso no programa, né? Da questão da dublagem. Mesmo assim, eu me senti em parte decepcionado por não ver construto ou um alienígena sem disfarce, mesmo entendendo que o objetivo dessa série é ser mais pé no chão e manter um clima mais misterioso e investigativo. Isso tudo acaba sendo necessário para apagar completamente a sombra daquele terrível filme e conseguir gerar interesse em pessoas fora da bolha. Eu vou dizer que eu não acho terrível o Lanterna Verde do Ryan Reynolds, não, tá? Eu sou um dos poucos que defende um pouquinho. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, não sei o quê. Mas eu, cara, quando eu vi, eu gostei. Eu achei legal. Mas, mesmo tendo total compreensão disso tudo, pra mim foi muito irritante abrir o YouTube e o Instagram e ver 90% dos títulos de vídeos com a mesma piada sem graça. Trailer do Lanterna Verde sem o verde. Essa é uma direta aí pro Jovem Nerd que fez isso, tá? O Jovem Nerd, o trailer office dele, ele botou lá, tudo verde sem verde. Mas tudo bem, vai lá. Um monte de gente julgando a série pelo trailer. Eu espero muito que essa série seja melhor do que eu sei que vai ser, só pra eu ter o prazer de ver todos morderem a língua. É o que a gente espera, cara. A gente espera que seja bom. Assim, o trailer... eu entendo a reclamação depois de ver algumas reclamações. Eu entendo, porque você tem que passar a vibe do Lanterna Verde. Eu quero que seja um True Detective. Comprei essa ideia. Passou a vibe do True Detective? Sim, passou a vibe do True Detective. Concordo. Só que, e a vibe do Lanterna Verde? Passou? Talvez a vibe de Lanterna Verde, talvez na divulgação a gente não tenha a vibe de Lanterna Verde, ou se tiver, talvez num segundo trailer, ou num trailer final, né? Vai ver, eles ainda não finalizaram os efeitos, sabe lá? Mas na série, em algum momento, vai ter... A série, em algum momento, vai ter efeito especial. Porque, gente, é Lanterna Verde, claro é Lanternas. Claro que vai ter. Claro. Sacou? Vai ter. Claro que vai ter. Se vai agradar, a gente não sabe. Mas, assim, vai ter. Mas mesmo assim, eu, aqui, Marcos Moviola falando,
Eu acho que exageraram um pouco, né? Porque é um trailer. Concordo que poderia ter mais, concordo. Só que é um trailer. Então eu não me deixo levar por trailers. Me empolgo, né? Quando um trailer é aquela coisa... Lembra quando... eu lembro até hoje quando eu vi o trailer do Senhor dos Anéis pela primeira vez. Não me esqueço nunca. Foi um dos melhores momentos da minha vida no cinema, foi assistir o trailer de Senhor dos Anéis pela primeira vez, na sessão de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu não fazia ideia do que era Senhor dos Anéis. Quando eu vi aquilo, eu falei, o que é isso? Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida. Depois o filme foi ainda mais incrível, né? Então, acontece, mas também o trailer pode ser merda e o filme é bom pra caramba. Ou o trailer pode ser muito bom, né? E o filme / série pode ser uma merda. Vide Esquadrão Suicida, enfim, e outros filmes aí que rolou essa situação. Bom, vamos lá. Algo me chamou a atenção muito no trailer. Foi a frase dita pelo Hal Jordan. Ele dizendo que é o único humano na tropa. Aí muitos vem, né? Veio com a pergunta, é porque tem um C no lugar do V. Veio com a pergunta. E o Guy Gardner? Por que ele não está nessa conta? Eu não tenho tanto conhecimento dos HQs, principalmente por eu só ter lido Arlequina e Batman. Mas eu tenho a breve lembrança de que o Guy Gardner é meio alienígena. Tendo essa desconfiança, eu fui fazer uma rápida pesquisa e realmente essa história existe. Ele tem um sangue da raça Vuldarians. Uma raça alienígena capaz de transformar parte do corpo em armas ou objetos. Estranho, muito parecido com o poder do anel, né? Eu sei que é muito improvável deles usarem isso, mas que aquela afirmação de ser o único humano foi muito esquisito. Eu não lembro disso no trailer. Cara, então, no finalzinho do trailer, o Hal Jordan vira pro Jon Stewart e fala, não, porque na Tropa dos Lanternas só tem alienígena e tal. Aí que realmente você fica, cara, mas cadê o Guy Gardner? Então, eu chuto que essa série, se cronologicamente falando, eu acho que essa série se passa antes dos eventos de Superman e antes dos eventos do Guy Gardner ter virado Lanterna Verde. Claro que devem rolar muitas adaptações ali, porque assim, tem muitas versões. Por exemplo, essa versão aqui que tá falando aqui que o Guy Gardner, ele é um alienígena. Eu não conheci essa versão. A versão que eu conheço do Guy Gardner é que ele é um professor de educação física e ele é todo coxinha, todo certinho, ele sofre um acidente, ele meio que despiroca e ele acaba virando Lanterna. Então, eu acredito que essa série Lanternas, ela deve se passar antes dos eventos ou antes dos momentos em que o Guy Gardner acaba virando Lanterna Verde. É o meu chute. Até porque o Jon Stewart, né, ele vai estar no filme Man of Tomorrow, que é o próximo filme do Superman. Então, tipo assim, eu acho que a série termina, o Hal Jordan sai de cena, o Jon Stewart vira o Lanterna, algo acontece pro Guy Gardner virar o Lanterna, e aí no filme Man of Tomorrow a gente vai ter os Lanternas, Jon Stewart e o Guy Gardner interagindo um com o outro. É o meu chute. Mas assim, eu falei isso no programa, que eu me lembro que tinha essa coisa de que a tropa não confiava nos humanos e para proteger o setor que era da Terra e tal, deixavam outras pessoas, outros seres proteger. E tinha uma parada bem assim, talvez eu esteja maluco, mas eu tenho vívida essa memória que eu vi isso em algum lugar. E aí deixaram... No filme do Ryan Reynolds tinha isso. No filme do Ryan Reynolds... então foi daí. O fato dele ser humano, alguns lanternas ali, especificamente o Sinestro, ficava meio que desmerecendo o cara por ele ser humano. Então foi daí. Talvez eles queiram trazer isso pra esse filme, que vai ser uma dinâmica interessante, né? Tipo assim, você tá na tropa, mas você é visto com maus olhos por quem tá ali dentro, sabe? Tipo, você não é de igual pra gente. Isso pode gerar boas situações. Eu não sei, então veio daí. Eu não sei se isso é canônico dos quadrinhos, porque eu não li a Era de Ouro, a Era de Prata, eu não li. Eu fui ler pouco antes de chegar aos Novos 52, então eu não tenho tanto conhecimento assim dos Lanternas em sua essência. Eu sei que tinha outro antes do Hal Jordan, que é um Alan Scott. Alan Scott. Foi mencionado, mas foi o Gomes ou o Teodora que falou que existia ele, foi um dos dois. Sim. E se eu não me engano, o anel do Alan Scott, apesar dele ser da Tropa dos Lanternas ou não, eu não entendo muito bem, o anel dele era mágico, enquanto que o anel, normalmente, dos Lanternas, ele é a tecnologia, quase um ser senciente, né? Então, parece que o anel do Alan Scott é mágico. Então, enfim, quadrinhos, né, cara? A lógica de quadrinhos aí vale qualquer merda. Aí depois veio o Hal Jordan, o Gardner, Jon Stewart e o Kyle Rayner. Eu acho que a lanterna mais atual é a Jessica Cruz, e ela tem problema de ansiedade, e isso acaba interferindo na força de vontade dela. Gera um conflito muito interessante até. Eu parei de ler quadrinhos, já tem um tempinho esses novos assim, eu tô perdidaço. Ele continua agora, que a gente falou de 2 trailers, falou dos The Boys também, então ele fala aqui sobre o que a gente falou sobre The Boys. Sobre o trailer dos rapazes, eu não tenho muito a dizer, só acho óbvio que o Billy Bruto vai morrer.
será que finalmente vão revelar que o Billy pinta o cabelo e a barba com piche? Porque é inacreditável quão escuro é a barba e o cabelo dele. Espero que não foquem naquele drama do francês e que o relacionamento dele com a Kimiko acabe. Odiei isso na temporada anterior. Quero ver como vão encaixar o que aconteceu com o Genvi. Olha, eu não tenho muita esperança, não. Isso pra mim pode ser um grande problema nessa temporada, porque eu não consigo ver como é que eles vão... Porque a Marion é um... Qual é a palavra em português? Que eu tô pensando em liability, que é um problema mesmo, né, pros roteiristas. Porque, pô, ela foi criada como sendo a pessoa que mataria o Homelander por causa dos seus poderes, né? E agora o Homelander, beleza, tá indo nessa perseguição. Cara, isso não vai acontecer. Novo aí. Me desculpe, pois é. Isso não vai rolar, porque assim, cara, eles não investiram tantos anos pra chegar com, desculpe o termo, uma garota fedelha pra poder resolver o assunto. Eles não vão liberar isso. Pois é, isso é complicado até porque... Sabe por quê? Porque assim, quem viu Gen V, como eu vi, vai querer saber alguma coisa. Agora, quem não viu Gen V, só viu a série principal, talvez não sinta tanto, né? Vai ver, que é essa galera aí. Vá ver Gen V, ou não ver, melhor não ver. Dá a ideia de que ela pode derrotar o Homelander. Enfim, isso é um problema. É realmente um problema. Eu acho que é tipo assim, você é a galera que vê a Liga da Justiça, mas não vê Jovens Titãs. É tipo isso, sabe? Tipo assim, sabe da existência, mas não liga muito. Então, se aparecer ali, deve dar um suporte, servir de escada. Deve ter cenas bem bacanas entre ela e o Homelander ali. Alguma coisa dela vai ter. Ela não vai estar na resolução final. Acho que a resolução final vai ser o Butcher e vai ser o Homelander. É isso que a gente quer ver. Tem que ser, isso que eu acho. Tem que ser, exato. O Eric Kripke vai ouvir isso, sabe? Eu vou assistir essa última temporada já esperando um final ruim. Não faz isso, cara. Vou terminar aqui direito. Com certeza teremos muito mais spin-offs do que aqueles confirmados. Sabe por que tu não deve fazer isso, cara? Porque se você entra num filme esperando uma série, esperando que ele seja ruim, qualquer coisa que seja boa, que você fala, pô, legalzinho isso, vai colocar ele acima de um patamar que ele merece. Agora, se tu entra achando que um filme vai ser muito bom, ou uma série vai ser muito boa, e se tem alguma coisa que desagrada, e você abaixa a qualidade dele, bem abaixo daquele que ele de fato merece. Então não crie expectativa, cara. Eu sei que é difícil, não é fácil não criar expectativa. Pode se empolgar, se empolga e tal, não sei o quê. Mas criar expectativa esperando algo ruim ou esperando algo muito bom nunca é legal pra sua... Cara. Exato, você sabota a sua experiência. Exatamente. Bom, vamos lá. Interessante ver a quantidade de filmes em que o Karl Urban aparece e eu nunca tinha percebido. O principal deles é o Thor Ragnarok. Mesmo vendo as fotos ainda não dá pra acreditar. E agora ele vai ser o protagonista de Mortal Kombat 2. Garantia de sucesso. O que vocês acham desse filme? Não sei, não vi. Então, cara, eu vi o primeiro, falando sobre expectativas novamente, né, cara? A minha expectativa é muito baixa pra esse filme, porque o primeiro eu não gostei. Olha, não gostei acabei mesmo, de falar, eu acabei de sabe? falar e tu vai querer, eu não gostei. Vai querer falar. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu estou indo de coração aberto porque eu tô indo não pra ver Mortal Kombat 2, eu tô indo pra ver Karl Urban, é diferente. Então, eu vou dar meu voto de confiança justamente por conta do Karl Urban. Eu sempre entro com aquela ideia, tomara que seja bom, torcendo pra que seja bom. Se não for, enfim, se não for, é isso. Se não foi isso. Por exemplo, eu fui com essa expectativa. Não é que eu fui com essa expectativa, mas eu fui com esse pensamento, por exemplo, para Superman do James Gunn. Falei, cara, vai ser uma outra linguagem, vai ser uma outra versão. A gente tem trocentas versões do Superman, cada uma trouxe uma coisinha diferente. Ou ainda que trouxesse alguma coisa igual, tipo assim, essa aqui é a versão que a gente tá vendo. Eu fui fazer isso para Superman. Eu não curti tanto essa versão de Superman, mas eu entendo que existe um potencial enorme para se abrir um novo universo ali. Por isso que esse filme era tão importante. A responsabilidade desse filme é muito grande, porque ele tem essa responsabilidade de dar o start, dar o kickoff para esse novo... Tecnicamente foi o Comando das Criaturas, mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, Superman, ele tem essa responsabilidade. Eu acho que a produção de Superman, ela acerta em muitas coisas e erra em outras. Então, para mim, o balanço final ficou um filme mediano. Mas eu entendo que podem sair coisas muito grandiosas daí. Tanto é que a gente vai ter o Aaron PR, que vai estar nesse segundo filme de Superman. Aí, rumores de que a Diana Prince, ela pode aparecer ali. Talvez uma menção do Bruce Wayne. Então essas coisinhas começam a ser construídas no entorno para se chegar, teoricamente, em Liga da Justiça. Então, assim, potencial esse universo tem. O lance é que tem coisas que eu tô vendo que eu não tô curtindo tanto. O que eu realmente... A ideia que eu curto é a série do Lanternas. Eu sei que muita gente não gostou do trailer, mas eu gostei do trailer de Lanternas. Então eu vejo potencial na DC. O problema é que eu não tô vendo esse potencial. Aí, quer dizer, todo esse potencial que eu não vi na DC até agora, eu consigo enxergar na série do The Boys. A série do The Boys é maravilhosa por isso. É a DC que deu certo, vamos botar assim, né? Então eu espero que pra última temporada de The Boys, a gente tenha uma temporada
temporada que feche bem. Apesar da temporada anterior ela ter os seus tropeços, eu ainda tenho uma régua positiva para esse final de The Boys. Eu acredito que o final de The Boys pode ser muito bom, mas a gente só vai saber de fato assistindo. Tomara que seja bom. Obviamente não dá pra gente falar sobre tudo, até porque a gente não conferiu tudo que tem no Oscar, né? E assim, galera, só pra deixar avisado, deve rolar uns spoilers aqui sobre alguns filmes, ok? A gente vai tentar segurar, mas deve rolar um spoiler ou outro mediano. Eu acho que é inegável falar que Uma Batalha Após a Outra, né, é o grande vencedor do Oscar, porque ele levou 6 estatuetas. Melhor filme, direção, roteiro adaptado, montagem, ator coadjuvante, porque o Champagne tá excelente nesse filme. Com certeza. E seleção de elenco. E aí, meus caros, quais são as suas impressões sobre esse filme? Eu sei que o Gomes viu e se amarrou. Eu também achei um filme muito louco, cara. E assim, o Champagne é a grande destaque, mas eu queria saber, eu queria que vocês falassem sobre Uma Batalha Após a Outra no Oscar. Cara, pode falar primeiro, Daniel. Pode falar primeiro. Não, primeiro pode começar. Então, como vocês podem ver, eu tenho um pouco de transtorno hiperativo, então eu quero participar também criticando. Mas tudo bem. Cara, mas então, como o Efra já falou aí, né? Eu gostei muito de Uma Batalha Após a Outra. Foi meu filme favorito do ano passado. Eu gostei muito como o Paul Thomas Anderson fez esse filme, porque eu acho que ele conseguiu tocar em temas muito atuais e importantes, principalmente levando em consideração, né, a realidade atual dos Estados Unidos e tudo mais. Pois é. Eu acho que ele conseguiu muito bem pegar esse tema e fazer um filme, como o Efra falou, bem louco, né? É um filme que ele varia de tom o tempo todo, mas eu sinto que é de uma forma muito sutil e vem muito dessa direção muito boa do Paul Thomas Anderson, que até ganhou o Oscar também de melhor direção, e eu concordo que ele merecia muito. Muito por conta também da construção dos personagens, como o Efra já falou, o Champagne mandou muito bem. O próprio Leonardo DiCaprio, eu acho que se ele tivesse ganho o Oscar, seria uma surpresa, mas eu acho que não seria injusto. Ele mandou muito bem, ele é incrível, né? O Leonardo DiCaprio é um dos melhores, ou se não o melhor da melhor ator da atual geração. Ele conseguiu pra mim fazer um filme fantástico no último ano, sabe? Eu tenho momentos que eu ri, teve momentos que eu me senti tenso, teve momentos que eu me senti emocionado com aquela história e com aquele charme que o Paul Thomas Anderson sabe colocar em seus filmes, sabe? Eu acho que esse filme pra mim é a obra-prima dele, é o filme dele que eu mais gostei de ver, é um filme bem longo, mas que eu de verdade não senti essas horas passando, e eu acho que ele é um filme que tudo tá muito bem afinadinho, sabe? Você pode ver que teve a indicação em praticamente quase todas as categorias, né? Só não foi mais indicado que o Sinners. Acho que o Sinners é o filme mais indicado da história, inclusive. Mas, pô, se você for pegar a categoria de atriz coadjuvante, de ator coadjuvante, ator, eles estavam lá indicados. Alguém do Uma Batalha Após a Outra. Até no coadjuvante tinham 2, inclusive, né? Acho que o Benício Del Toro também estava indicado como melhor ator coadjuvante. Então você vê que é um filme que realmente ele não tem como falar que não é um dos filmes mais justos de ter ganho esse Oscar, apesar do Sinners também ser um filme que merecia muito ter ganho, né? Eu acho que ficou muito dividido entre esses dois. A minha dúvida é qual dos dois ia vencer. E acho que qualquer um dos dois era justíssimo ter vencido e levou Uma Batalha Após a Outra, que eu acho que é um filme mais completo na minha visão. Mas, Marcos, aí eu preciso te incomodar. E notem, eu amo esse filme. Eu saí do cinema pensando, esse filme vai ganhar o Oscar. Não só porque a história é muito boa, não só porque ele mescla faroeste, um pouco do policial. Há uma história entre os extremismos políticos, porque a gente começa percebendo que está falando sobre o lado A. E depois começa a falar sobre o lado B e começa a comparar os extremos agora numa perspectiva de as raízes do extremismo, no sentido do eu sou muito focado no viés A ou muito focado no viés B. Eu considero esse filme inteligentíssimo, porque são assuntos muito delicados. O papel do Leonardo DiCaprio, se você pensar que no início, quando ele é jovem, ele é apaixonado pelo viés político e é dedicado àquela forma revolucionária de ver o mundo. Eles acreditavam nos anos 60 até os anos 70 que poderiam mudar o mundo a partir de pequenas revoluções, que hoje a gente pode conversar sobre terrorismo, pode conversar sobre diferentes formas de contar a história. Mas com o passar do tempo, nós vamos ver também um personagem interpretado pelo Champagne, que também é apaixonado pelo viés e também acredita que a sua verdade é o melhor para o mundo. E ele é apaixonado pela aquela personagem feminina. Imagina, é amor e ódio.
sabe? Eu considero ele brilhante. Não, Leonardo DiCaprio ele é muito bom, mas eu não teria indicado ele. Sean Penn eu considero excepcional como coadjuvante, porque ele interpreta no andar meio cambaleante, até um ódio no olhar, que às vezes se alterna entre dúvida, ódio, que eu considero isso maravilhoso, mas eu preciso incomodar todos vocês. Foi um fracasso de bilheteria. O que vocês acham disso? Será que a audiência, olha, será que no final das contas o Oscar ele tá distante do público? Olha, a gente vive atualmente tempos muito politizados, né? Por exemplo, atualmente a política do Trump, né, lá fora a gente tá vendo que porra, a gente tá num extremismo bizarro. Então, eu gosto quando filmes têm a coragem de toca no assunto, mas não dá nomes. Mas fica, por exemplo, Guerra Civil. Cara, esse filme é maravilhoso. Fizemos uma gravação sobre Guerra Civil. Então, é um filme que fala sobre guerra, mas não... Quer dizer, é um filme que aponta sobre coisas envolvendo guerra, mas não é necessariamente um filme de guerra. Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele tem uma narrativa muito inteligente, porque ele fala sobre extremismos. Poderia, por exemplo, o personagem do Leonardo DiCaprio poderia ser considerado, né, por muitos, né, como um terrorista doméstico, né? Isso é muito bacana, Marcos, que você está falando. A paternidade amoleceu o coração. Sim, tanto que a ideia dele, ele meio que deixa de lado, mas ele fica acomodado e tá mais preocupado com a filha. Filha, o mundo é assim, o mundo é assim. Cara, tem a cena que o cara vai ver uma galera chamar a filha dele pra sair, que ele bate na muito porta, massa, cara. A mulher assim, fala, vem cá, quem é você? Isso aqui. Não, olha só, cala a porra na tua boca que eu tô falando com a minha filha. Sabe? Tá com pressa, irmão? Tá com pressa? Bom, cara. É muito bom isso. E o porque filme a gente acompanhou esse recorte. Cara, ele se joga de um lado pra outro em vários momentos. Eu fico, não, peraí, tá acontecendo isso, agora tá acontecendo aquilo e tal. Então, assim, é um filme inteligentíssimo, você tem que estar ligado. Eu não senti a hora passar, porque são quantas horas de filme? Quase 3, eu acho. São quase 3 horas. Tem coisa pra caralho no filme, mas assim, é um grande filme falando sobre extremismos políticos, e a gente hoje tá vivendo isso. Então, talvez pro americano mais conservador não goste, talvez, não sei, desse tipo de narrativa, de abordagem, e talvez por isso não tenha feito tanto sucesso. Eu confesso a você, Efraim, quando eu gravei o vídeo pra Quarta Parede, a fala polêmica é justamente a minha. E o gancho do vídeo sou eu perguntando, será que Trump assistiu esse vídeo, esse filme? Porque eu já acho que a bilheteria não acompanhou. Vocês trouxeram 2 pontos, certo? Essa questão das horas. As pessoas estão tendo uma tendência a escolher os filmes não só a partir de uma curadoria, né, das pessoas que assistiram os filmes e comentam se é bom ou ruim, como também a quantidade de horas. Também uma percepção de que se o roteiro é complicado ou não. Porque eu não acho ele complicado, e são passagens de tempo muito bem feitas. Tem um adendo muito importante, assim, que eu acrescento a tua fala, e me perdoe, gente, eu tô conversando com vocês pela primeira vez, às vezes minha fala é empolgada, ela corta a fala dos outros, mas podem cortar a minha também, tranquilo. Quando o personagem Leonardo DiCaprio esquece a senha, porque ele passou a vida toda decorando uma senha, e o valor da vida dele não é mais o viés, o valor da vida dele passa a ser o cotidiano, aquilo é brilhante, é cômico, mas é brilhante e é possível, porque, como você bem falou, essa questão do Trump, quando a gente vai ver o movimento conservador, nós também tendemos a pensar o conservadorismo como assim, pessoas que são completamente flexíveis, mas elas também devem ter flexibilidade no cotidiano delas. Assim como pessoas muito flexíveis devem ter também um pensamento muito fixo, sabe? Eu considero que é um filme perfeito. E quando eu faço essa pergunta a vocês sobre a bilheteria, é porque me incomodou muito. Porque eu pensei, meu Deus, será que as pessoas estão emburrecendo? Porque é um filme muito bom. Sinners também é muito... Eu não costumo comparar os filmes, mas esse é um filme, como você brilhantemente falou, Marcos, ele é um filme que ele é necessário não só pelo filme, mas também para trazer uma reflexão como um espelho social, sabe? Se as pessoas assistirem aos filmes, se elas se encontram em alguns daqueles personagens. Os planos Daniel, são muito bons. Fala uma coisa antes de passar pro Gomes. Daniel, você falou uma coisa sobre as pessoas se embasarem em alguém que viu a perguntar se o filme é bom ou pela minutagem do filme. Eu lembro, a gente já comentou sobre isso antes, meu Deus, esqueci o nome dele, Matt Damon. Ele comentou sobre isso. Por exemplo, os filmes feitos para streaming, por exemplo, né? Eu não sei se isso chegou a afetar o cinema, eu acho que não, mas para streaming isso é nítido. Cara, a cada, sei lá, 15 minutos tem alguém reforçando qual é o plot da história, porque o candango que tá em casa, ele vai olhar pro celular, ele tem que dar atenção pro filho, ele tem que dar atenção. Sabe? Então, assim, a forma de se fazer filmes, essa formulazinha, pelo menos pro streaming, ele tá mudando, cara. Me emputece. Eu tava vendo um filme em casa e falei assim, caralho, eu não acredito que eles estão tocando nessa porra de novo, sabe? Sim, eu acho muito interessante
interessante justamente esse questionamento do Daniel, porque aconteceu algo muito engraçado comigo, né? Eu fui no cinema pra poder ver, tipo, não tinha pretensão de ver nenhum filme, e aí eu saí com uma prima e uma outra amiga, e aí a gente foi no cinema, chegamos lá pra decidir o filme na hora que a gente ia ver. Chegamos lá e aí tinha, né, uma batalha após a outra disponível pra ver, que eu sabia que era um filme que prometia ser muito bom, né? Mas como eu sabia que as duas pessoas que estavam comigo não eram tão fãs de cinema, eu não sei se elas iam gostar. Aí eu falei, ó, tem esse filme Uma Batalha Após a Outra que é legal. Elas olharam e falaram, vamos ver ele então. Na hora que a gente Vira um puxou, cartaz. tava lá. 2 horas e 40. Elas, não, 2 horas e 40 é grande demais. Vamos ver outro Nossa. filme. A gente acabou assistindo Shelby Wolves, que é um puta filme merda, tá ligado? Mas a gente preferiu ver por conta do horário, que era mais curto, sabe? E também, eu lembro que passou dias depois, não foi muito tempo, o filme já tava disponível em streaming. Eu acho que isso também atrapalha um pouco, obviamente, né? A questão da bilheteria, mas também eu acho que vem muito dessa questão que a gente tá conversando sobre ser um filme muito político, né? E, obviamente, agrada um lado e, né, desagrada outro. Não, mas ele desagrada os dois lados. Eu E vou também explicar acho. por quê. Porque o Paul Thomas Anderson, ele é muito bom, cara. Ele consegue... É. Apesar de você ver que ele tem um lado que ele defende, ele acho que ele consegue te mostrar os dois lados. Ele consegue ser ácido dos dois lados. Ele mostra defeitos que acontecem nos dois lados, que ideias que não são assim tão certas dos dois lados, né? A gente fala de um mundo extremamente polarizado hoje em dia, né? A gente fala, vamos supor, hoje em dia... É impossível não falar de política um pouco aqui falando sobre esses filmes, né, gente? Mas você tem hoje dentro do Brasil praticamente uma divisão entre direita e esquerda, onde tudo que a esquerda faz deve ser defendido de unhas e dentes pela esquerda, e tudo que a direita faz deve ser defendido com unhas e dentes pela direita. E eu acho isso muito errado, porque a gente acaba vivendo em uma sociedade onde a gente aceita qualquer coisa pra defender aquilo que a gente acredita, sabe? Então, É porque você abraça o viés, porque é confortável. Exato. É porque igual. você não quer se sentir desconfortável. Mas, na Exato. verdade, o que eu gosto do filme, do meio pro final, logicamente, não vamos falar. O final, eu espero que mais pessoas assistam. Sim. As pontas entre os extremos começam a se aproximar. É Exato. tanto que ele começa, as cenas começam a intercalar. Você começa. É tanto que o final eu considero muito apoteótico. O final eu considero brilhante. Não vamos comentar sobre o final, espero que mais pessoas assistam. Essa visão política morre pra virar uma história sobre um pai querendo se encontrar com a filha. É isso. Exato. Pronto, a paternidade, velho. Isso é brilhante. Muito Porque a bom gente mesmo. começa com uma revolução, e a maior revolução que existe na vida de algumas pessoas é ser pai, é ser mãe, é errar e acertar no cotidiano. Você não vai mudar o mundo, mas você vai pelo menos arrumar suas gavetas. Então, isso eu considero muito foda. Eu saí do cinema, minha gente, pensando, e o pior, que assim, assisti em João Pessoa, né? Era a principal sala do cinema, nós éramos 10 pessoas. E assim, eu costumo assistir o filme sozinho porque, Efraim, eu já conversei com ele sobre isso. Eu sou meio estranho. Eu gosto de assistir o filme, eu não quero que ninguém fale comigo. Não me toquem, o momento é só Errado meu. você não tá. Errado. Até porque Eu não quero. as pessoas andam muito mal educadas no cinema. Todo mundo quer conversar. Eu disse, não conversa, não fala comigo, eu quero entrar nessa história. Às vezes a pessoa não faz nem de maldade, mas assim, cara, quebra a tua imersão. Seja porque tem uma pessoa do teu lado, ou porque tem outras pessoas ali também, convivendo nesse espaço coletivo, mas assim, tem muita gente sem noção que não se liga que é um espaço coletivo, sabe? Precisam respeitar isso. E muitos não respeitam. Não, e cinema, que é um filme para assistir no cinema, sabe? É uma experiência. Eu acho que o grande parte desses filmes dessa temporada foram filmes que, se você assistiu no sistema Dolby Surround mais legal, você conseguiu imergir, né? Você conseguiu uma experiência muito maior. Eu pretendo reassistir, eu assisti 2 vezes no cinema, eu pretendo reassistir agora, no meu ritual pós-Oscar, mas eu considero ele maravilhoso. Certo? Agora, Leonardo DiCaprio, me perdoe, eu não daria o Oscar a ele, não. Foi muito bem, mas eu tenho outros nomes, eu não daria, não. Eu acho que o Oscar eu também não entregaria ao Leonardo, mas eu acho que a indicação é justa, porque ele, é justa. dentro das atuações que eu vi, ele mandou muito bem. A gente até conversou sobre isso em off, que eu fiquei injuriado do Paul Mescal não ter sido indicado. Eu acho que o Paul Mescal merecia uma indicaçãozinha ali. Brother, mas vamos ser sinceros. Oscar é lobby, marketing, distribuição e também qualidade dos filmes, das atuações. Exato. Então, assim, ano passado eu vi o Queer com o Daniel Craig não ser indicado, e Daniel Craig estava muito melhor.
Lembre-se que ano passado nós vimos a Nora bater Conclave e bater Brutalista. E bater Eu Ainda Estou Aqui. Isso E foi pra mim loucura foi mesmo. chocante. Então, do ano passado pra cá, eu voltei até a beber pra me sentir um pouco melhor. E durante a cerimônia do Oscar eu já tava bêbado. Então, assim, nada mais podia me abalar. Sim, cara. Se Marty Supreme ganhasse, eu não me Puta. sentiria tão mal. Não, Mas é um nossa, filme ruim. cara, eu não- Mas eu pensei, viu? esse filme. A gente escapou, viu? O Paul Mescal, ele não foi indicado, o que também é uma coisa a se pensar, porra, o Paul Mescal não foi indicado, mas em contrapartida a gente tem a Jessie que ganhou, Sim. e ela manda bem demais nesse Ah, filme, apesar de eu não ser tão fã unanimidade. de Hamnet, eu acho que ela manda muito bem nesse filme. Epa, você disse não sou fã de Hamlet? Você tem certeza Não, disso? não me pegou Você está tanto. falando com alguém que é fã? Me E o livro é retratar, muito bom. deixa eu me retratar. É melhor, viu? Eu É não melhor se sou retratar. eu não sou fã de obras shakespearianas, talvez por eu não ter Ô, tido meu o hábito. Timothée Chalamet, por que você não falou antes? Já você vai reclamar também da ópera? Você vai Talvez reclamar da por eu- literatura de William Shakespeare? Reclame, meu Timothée. Bora? Vamos começar a Talvez confusão. por eu acho que o mais próximo que eu cheguei de obra shakespeariana foi, por exemplo, ver o Rei Leão, né? Eu conferi alguns filmes, acho que o Rei Caramba. Leão também, ele é uma adaptação. É. É um filme muito denso. Eu lembro de eu ter conversado com o Marcos, eu falei assim, Marcos, eu tô entrando em depressão vendo esse filme, cara. Eu sou de graça, cara. É. Sabe? É E eu acho que porque a Jessie o luto Buckley... parental é foda. Assim, eu não tenho Foda. ideia de como é que deva ser um pai perder um filho, mas, cara, Pois aquela cena... É porque eu não quero dar spoiler, cara, mas assim... Não, quando por um favor, dos- não. Quando um dos rebentos, né, tá ali numa situação muito específica e tem que escolher, e escolher com muitas aspas, tá? Entre um filho e o outro, eu fiquei assim, caralho, que parada é essa? E aí tem uma cena de choro da Jessie Buckley, cara, que é um choro que me lembrou, por exemplo, do Poderoso Chefão 3. Cara, aquele Caralho. choro preso pra dentro. Eu falei É assim, contido. meu irmão, é contido. Eu falei, meu irmão, traga um É. Oscar pra essa mulher, cara. E não Não, deu é. outra. Quer dizer, Foi a gente foda, não pô. teve Paul Mescal, mas teve ela que ganhou. Então, assim, cara, palmas pra ela. E assim, Palmas. eu acho que foi uma Com certeza. cerimônia que não teve surpresa. Eu falei assim, cara, tem que ser essa moça. Eu não conferi todos os filmes. Acho que eu conferi todos os filmes, agora eu tô na dúvida. Mas assim, cara, se não for essa mulher, se não for essa atriz, eu não conhecia ela, Uhum. porra, eu acho que vai ser uma parada meio descabida. E foi ela. Acho Mas- que não é. teve muita surpresa nesse Oscar. Mas eu acho que é o recorte temporal, certo? Pra mulher, não tinha outra concorrente. Não tinha. Mas imagine um recorte temporal no qual Hamlet estaria concorrendo no Oscar 2025. Seria bem complicado. Apesar de que eu acho ela brilhante. Agora, lógico, o que eu vou dizer a vocês é, como eu li o livro, então eu entendi. Porque eu não sei se vocês sabem a história do Hamlet, né? Eu vou falar logo a real para os espectadores. Sinto muito, espero que vocês não percam seguidores, mas vamos continuar. A autora do livro, na verdade, buscou construir peças de um quebra-cabeça para tentar nos fazer entender como era a relação entre o William, que a gente descobre depois que é William Shakespeare, e a Anne Hathaway, certo? Não existe nenhum registro de tudo aquilo que a gente assistiu, para começar a história, certo? Nós estamos assistindo a uma ficção que preenche uma relação num fato real. Qual é o fato real? Ela casou com William Shakespeare, ponto. E tiveram 3 filhos, e o Hamlet morreu, e alguns pesquisadores, com o passar do tempo, assim, foi começando a sugerir a conexão entre Hamlet e Hamlet, porque eram 2 nomes considerados sinônimos naquela época. Eu gosto não só da interpretação, como também da fotografia do filme. O porquê da presença dela, essa coisa meio Wicca, é bruxa e ao mesmo tempo não é bruxa. São conhecimentos passados pela mãe e que ela intuitivamente é uma mãe, é uma bruxa, é uma mulher, intuitivamente ela se conecta com as forças da natureza e num dado momento há uma frustração gigantesca de expectativas. A parte do filho morrer a gente pode contar, tá, gente? Porque na verdade no livro é a primeira página. É a primeira página, tá? O livro Sim. já abre dizendo assim, galera, morreu. Fiquem com essa informação. Eu considero a atuação dela brilhante porque ela tem dúvidas se só ela está sentindo luto. E o luto do pai foi diferente do luto da mãe. Aí precisa acontecer aquele meio pro final do filme para que ela perceba que o luto tem linguagens diferentes. São dores diferentes, a forma como você transforma a dor. É tipo uma desconexão entre ela e o personagem do Pedro Mescal. Pedro Mescal. Pedro Mescal não, desculpa. Qual é o nome do rapaz? Paul Mescal. Eu confundi com o Pascal. Bom, poderia ser pior, poderia ser uma Aldova.
Pedro Almodóvar, enfim. Cara, Mas é legal, cara. E eu gostei daquele cara, bicho. Ele é bom. Ele interpreta também muito bem. o Paul Mescal, ele é bom ator. Eu lembro dele desde a indicação lá no... Pela primeira indicação dele no Oscar foi pelo After Sun, que não é lá essas coisas, mas Uhum. ele manda muito bem. Mas o filme eu gosto muito, cara. Eu gostei muito do Hamnet. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse filme, tá? É um filme que realmente, pô, você sente aquela depressão ali. Você abraça uma depressão e chama de sua, né? Porque é um É filme foda, cara. É muito foda. forte, sabe? O tempo todo você vê as dificuldades que os personagens estão passando, é desgraça atrás de desgraça, e você Nossa. acompanhando aquilo, e eu acho que o final é muito lindo, É, realmente, toda sabe? aquela retratação, assim, gente, mas não é spoiler, porque assim, eu acho que é um filme que, enfim, aquela retratação no final, o cara É. pegou tudo aquilo e transformou numa obra e ela olhando ali, sabe? Tipo, ela É. tava assim, e, tipo Não, assim, e e é bom, cara. ela falando e o pessoal mandando ela ficar quieta e tal. E tem uma hora que ela para de falar e ela fica ali olhando, cara. É. Que nem a Porque gente ela fica fica, vendo o ela filme. fica indignada, né? De, tipo, ouvir o nome do filho e tal. E Mas aí assim, eu é acho que muito ela a sensação consegue que ela tem. entender, né? É É. muito bom. É muito bom. E a Jessie Buckley, como a gente falou, que eu acho que era o prêmio que era mais certo da noite, sabe? Se você pudesse É. apostar, assim, de certeza era esse. Porque ela ganhou todas as premiações da temporada, praticamente, de melhor atriz. E ela, cara, é um absurdo, assim. Ela mandou muito bem, a Jessie Buckley, sabe? Não tinha como ser outro, sabe? Era muito difícil. Igual, eu lembro que eu fui ver uns indicados, e geralmente as indicadas são sempre. É mais fácil ganhar aqueles filmes que tem mais indicações, né? E aí, melhor atriz, tinha a Kate Hudson por Song Sung Blue e Que a é muito Rosie ruim. Byrne Mas continua, por desculpe. Se as Minhas Pernas, alguma coisa assim, eu não lembro qual que é o nome do É, filme agora. Pernas, eu se eu chutava. tivesse perna, eu chutava. É. Isso. E aí, mais a Emma Stone, que é um nome grande, mas e ela tá legal em Bugônia, mas eu vi o Tá. Bugônia e não achei que era pra Oscar. Era um filme que realmente eu achei que passaria mais despercebido, que é um filme maneiro, mas não tem cara de Oscar. Eu posso defender Bugoni, mas continue. E o Valor Sentimental tinha a atriz lá também, a Renate Rizzi, não sei como é que fala o nome dela agora certinho. Tava muito na cara que era ser ela, sabe? Eu acho que não precisava nem de ver É. os outros filmes que estavam indicados. Você viu aquilo ali e falou, pronto, essa mulher, não tem como, ela mandou muito bem. Mereceu muito, gostei muito do discurso dela, sabe? Bem emocionada mesmo por ganhar aquele prêmio, sabe? Você vê o peso que teve aquilo ali, porque realmente ela entregou muito igual. Tem várias cenas muito que a gente lembra dela, né? A cena final, justamente dela pegando na mão do ator lá, a cena do choro que o Efra falou, choro silencioso, né? De quando Quando a eu já águia falei aí o morre, spoiler, já não era pra falar spoiler, dei spoiler, foi mal, rapaz. bota um Deixa um pi aviso. no meio do negócio. And the Oscar goes to. Cara, eu gostei, cara, eu acabei fazendo um comparativo entre Valor Sentimental e Hamnet. E, cara, eu acho que eu me envolvi um pouco mais com Valor Sentimental. Eu cheguei a rever o filme. Na Uhum. primeira vez que eu vi o filme, eu senti uma certa dificuldade, mas depois o filme engatou pra mim. Aí eu vi uma segunda vez de madrugada, vi uma segunda vez. E, cara, é aquela história de reconciliação, né, cara? E assim, cara, E dificuldade de comunicação. quem é que nunca teve problema com um pai, com uma mãe, e tentou? Quer dizer, não todo mundo, Cara. obviamente, mas quem já teve isso, eu acho que isso é retratado de uma forma tão incrível, sabe? Que você consegue sacar qual é dos dois ali, você consegue comprar o barulho da galera ali. E É aí tem fácil toda aquela conectar. questão do pai, que é o diretor, que é o Skarsgård. Eu nunca consigo acertar o nome dessa galera, dessa família, mas tem o Skarsgård, né? Que ele é um diretor famoso, aquela Stellan. coisa toda. O Stellan, né? Que, aliás, esse cara sempre manda muito bem. Até naquele Muito. filme merda do Thor, ele manda muito É bem. verdade. Porra, o cara é um diretor fodão. O cara é um diretor fodão. Ele quer fazer uma história com toques autobiográficos e tal, não sei o quê. Ele quer que a filha participe, mas a filha tá relutante com relação àquilo, porque ela não tem ainda uma relação totalmente saudável com o pai, porque ainda tem muitos espinhos emocionais ali. E aí arranja outra menina pra fazer, que a Elle Fanning, né? Que eu acho que essa menina tá Que é ficando uma atriz. maravilhosa. Essa menina Isso. vai longe. Eu acho que essa menina vai longe. Vai. E aí, porra, pega ela pra interpretar a filha, então fica aquele gosto estranho ali no meio e tal. Então tem toda uma jornada pra haver uma reconciliação, e eu acho que tudo isso é feito de uma maneira que você acredita, que você compra, sabe? Aham. Então, fazendo um comparativo entre o Hamnet e esse filme, eu senti que eu acabei me identificando mais com o Valor Sentimental. Não sei se é porque é uma coisa talvez mais próxima da minha realidade, Sim. porque, enfim, eu também tive problemas com meu pai, né? Eu tinha uma relação que brigava com meu pai e tava abraçando com ele, brigava com ele e tava abraçando com Sim, ele. Então, claro. nada tão forte como é nesse filme. Eu costumo Sim. falar que, sabe aquela música do Fábio Júnior? Pai. Então, é isso. Meu pai foi isso pra mim. Brigava, Você foi abraçava, meu herói, foi meu meu bandido. herói, Meu você foi bandido. meu bandido, sacou? Só que nesse filme, a parada é levada numa escala absurda. Na verdade, o projeto do filme era a tentativa do pai de traduzir em si mesmo o sentimento. Ele queria, na verdade, indiretamente, conversar
com a filha sobre o que ele estava sentindo. E a única forma que ele fazia, ele havia se acostumado a entregar-se ao trabalho de tal maneira que os projetos dele eram sempre tentativas de destravar algo. Tanto que o personagem ele passa 10 anos para produzir, até produzir esse filme. Ele produz um filme maravilhoso, depois passa 10 anos e ele decide, não, vou produzir um filme contando essa história que também se fundia com a história da relação dele com a mãe e se fundia com a fissura que havia na casa. Tanto que eu gostei muito quando tu falou isso. Eu pensei assim, desse comparativo entre Hamlet e o Valor Sentimental. Em Hamlet, nós temos um buraco na floresta, uma espécie de fosso, de fosso não, como se fosse um buraco, um túmulo, alguma coisa, que de tempos em tempos aparece, e em Valor Sentimental é uma rachadura que corta a casa. E são dois buracos, assim, são buracos na alma, são buracos na história. Eu considero muito massa. Mas isso que você falou com relação às relações, eu tenho uma grande amiga que ela tá brigada com o pai, foi ao cinema e ela voltou em estado de choque, porque o pai dela tem dificuldade de pedir desculpas. E eu lembrei na hora dessa história, eu fiz, caralho, às vezes você não consegue pedir desculpas e você também não consegue pedir um abraço e você usa do que a gente chama na psicologia de linguagem de serviço, sabe? O amor de serviços, é fazer alguma coisa. Tentar fazer um filme para você atuar porque você é atriz e seu pai é renomado. Então eu considero muito bacana, cara. Nesse filme, Daniel, é a relação entre as irmãs, porque as irmãs É lindo, cara. parece É que elas lindo. estão em estágios diferentes nessa coisa de reaproximação com o pai. E aí eu sinto que a irmã, eu não sei quem é a mais velha ou a mais nova, mas tem a outra irmã que é a mãe do menininho, que ela tá um pouco mais predisposta a receber de volta o pai. Tanto que ela lê o roteiro, ela fala, cara, lê o roteiro. Ela fala, não quero ler isso e tal. Só que não, lê o roteiro e tal. E, tipo, ela não quer, ela tá resistente. E aí eu sinto que o pai tá, digamos assim, reconquistando a outra filha, e ele adora o neto, e ele quer, de qualquer jeito, colocar o neto no filme, sabe? E aí a outra irmã, que é a tia, não quer e tal. Então tem esse fervo emocional, esse rebuliço familiar aí. Eu acho que tudo funciona de uma maneira muito, muito crível, cara. Então eu acho que no final também tem aquela coisa, né? O Hamlet é sobre luto parental, né? Até onde eu sei, eu não tenho filhos, né? Ninguém nunca bateu na porta da minha casa e disse, olha só, isso aqui é teu. Então eu acho que eu acabei me identificando mais com essa história de você se relacionar com seu pai. Engraçado até falar isso, porque essa noite eu sonhei com meu pai. Eu sonhei que eu tava brigando com meu pai, olha que loucura. Eu sonhei que eu tava brigando com Meu Deus te do juro, céu. por Deus. E ao mesmo tempo que eu brigava com meu pai, eu tava tentando me reaproximar do meu pai. Eu tava tentando, tipo assim, parar com aquele episódio daquela briga ali e tal. E aí eu me peguei pensando no valor sentimental. Então eu acho que o valor sentimental, eu consigo me aproximar mais do valor sentimental do que do Hamlet. Mas assim, cara, obviamente são dois filmes que, assim, estão gritando Oscar. É filme pra premiação. Com certeza. Eu gosto mais do Hamlet, mas eu entendo muito o Valor Sentimental. É um filmaço, cara. Eu lembro que quando eu vi o Valor Sentimental, eu falei, rapaziada, acho que esse ano não vai dar pra nós, não. Eu saí também. Porque eu saí baqueado também. Além de ser um filme muito bom, cara, ele é um filme que tem cara de Oscar, sabe? E é um filme que tem atores que, né, alguns são hollywoodianos e tudo mais, então facilita muito mais, né, essa questão do filme ter levado o melhor filme internacional. Mas eu acho que é um filme bom, um excelente filme, sabe? Não tem como falar mal desse filme. Acho que só fala mal quem realmente não viu, né, ou porque quer Mas ele implicar tem mesmo. muitas e tudo mais, né? metáforas, gente. Mas Sim, ele tem sim. muitas. Eu pensei que as pessoas fossem ter fossem ter muitas ressalvas e um pouco de repúdio, porque ele não é um filme simples. E ele é um Não. filme com muita metalinguagem, ele tem uns altos e baixos que são necessários. A filha, minha gente, às vezes, o pai lembra da mãe dele na filha. Por isso que tem aquela cena final que nós não podemos dizer, sabe? Aquilo ali, as histórias começam a se fundir. Eu gosto muito quando tu falou assim, Efraim, sobre essa relação de pais e filhos, porque o conflito de gerações, ele sempre vai existir. Então é uma linguagem universal. Em qualquer língua, a pessoa vai compreender. Por isso que quando eu tive como assim, eu saí do cinema pensando, ele ganha porque ele fala uma língua que alcança mais públicos do que o Agente Secreto. Que o Agente Secreto, ele tem regionalismos que talvez aproxime muito mais o brasileiro da história. E eu conheço muitas pessoas que também não entenderam o Agente Secreto, mas é um capítulo à parte. E é cinema, gente, é cinema-arte. Mas lembre-se, cinema-arte, infelizmente, ainda dialoga com pouquíssimas pessoas. Em qualquer lugar do Brasil. Não, então, sim, não adianta. E precisa vender. Tem amigos meus que assistiram Agente Secreto e falaram, pô, esse filme é uma merda, como é que a gente tá concorrendo? Só que é o tipo de público que gosta de ver os filmes do Tom Cruise, os filmes blockbuster, não é
faz. E aí a pessoa precisa saber diferenciar, né? Tipo, igual você falou, cinema, arte, não é pra todo mundo. Às vezes até parece que a gente tá sendo meio babaca falando isso, né? Ah, o filme não é pra você. Não é isso, mas é porque realmente ele é um Olha, filme que só ele tem uma combinando, tá? linguagem. Eu assumo, tá? Eu assumo. Ó, eu, Daniel Lourenço, tô falando, não é pra você, tá? Vai, continue. Eu Mas estou falando logo abertamente para essas pessoas, eu disse assim, parem de chiar. Porque eu assisti alguns vídeos de pessoas reclamando do agente secreto e Aham, pessoas que torceram. Voltamos a tudo, voltamos a uma a batalha após a polêmica. outra, tá? É, Voltamos a batalha após a voltamos. outra. Pessoas Sim. que estavam torcendo para que o agente secreto perdesse, para que se sentissem melhor. Pronto, sem Sim. mais, Meritíssimo. Mas aí é Voltamos a gente uma batalha idiota. após a outra. Não, Me sim, desculpa, mas isso é eu acho idiotice, isso, né? eu acho muito idiotice, porque justamente a gente tá falando sobre uma obra, né? Eu consigo, eu, Marcos Gomes, consigo julgar uma obra sem conseguir julgar quem fez aquela obra, por mais que eu não concorde com os pensamentos daquela pessoa, a gente tá julgando uma obra. É diferente, não tem nada a ver isso. É Então, complicado. Gomes, eu vou dar um exemplo aqui que a gente também já falou. Os livros de Harry Potter geraram filmes Velho, é uma maravilhosos, mas a é. J.K. Rowling é uma pessoa infeliz por conta das exato. declarações que ela faz, sacou? Mas eu consigo separar as duas Sim. coisas. Então a pessoa, quando ela vai ver uma obra, ela tá esperando que aquilo ali decline, porque a opinião, a visão política, religiosa, ou o que quer que seja, é diferente de quem tá vendo e deseja que aquilo ali vá pro ralo, cara, eu acho isso muito raso, sabe? Eu acho isso Sim. muito Mas, raso. gente, é como a gente estava conversando agora há pouco. É a Uhum. performance do extremismo. Nós estamos num momento de pouca profundidade e o raso vai sempre se aproximar do extremo. E o que é o extremo? Eu quero analisar o filme segundo quem são os atores e as atrizes e qual é o posicionamento político deles. Uhum. Dependendo da quantidade de pessoas que concordem com o meu viés, eu vou assistir ao filme já Exato. acreditando que eu gostei, mesmo se eu não compreender. Exato. Isso eu considero muito doentio. A gente estava conversando agora há pouco, vocês estavam falando sobre essa questão dos roteiros Netflix. Isso aí já é uma adequação da linguagem das redes sociais, agora na realidade da economia da atenção dentro dos filmes. Isso vai ferrar, desculpa, eu ia falar o palavrão, vai ferrar a capacidade interpretativa e se já não estiver ferrando. Eu ainda Já acredito tá, que tá. muita gente não consegue ter uma visão mais aprofundada. Eu continuo Não. pensando que Valor Sentimental é um filme gigantesco, mas ele demanda tempo. O Agente Secreto demanda tempo. Hamlet Uhum. demanda tempo. Uma batalha após a outra demanda tempo. Fórmula 1 não, mas quase todos os outros demandam muito tempo. Sejamos francos, pelo amor de Deus. Quase todos os outros filmes demandam muito tempo. Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. Já Sim, já a não. gente chega. Vai ter Fórmula 1 hoje? Acho que não vai ter, não, né? Não precisa dar Eu atenção àquele filme, não. Cara, eu Vai passar gosto. rápido, igual os carros. Assim, É, porque é um eu filme. gosto. É um filme feito pra Ah, quem quer se divertir. Eu acho que o Sim. grande meu lance amigo, é um do filme feito Fórmula pra 1 BTV. Eu preciso concordar com o Daniel que talvez não seja um filme pra indicar ao Oscar. É um filme legal, mas não sei se pra Não, Oscar, entendeu? tanto É que não. só ganhou o prêmio técnico. Qual foi o Técnico. prêmio Aí técnico? merece. Aí merece. Deixa eu olhar aqui, mas eu acho que, se eu não tiver enganado, foi melhor O do som. som. Melhor, É som. só melhor som. Só melhor Cara, som. é tipo Avatar, cara. Quem sabe que Avatar vai ganhar prêmio técnico? Sabe? Porque A gente sabe. é batida, é manjado, você já sabe. Exato. O E eu acho que roteiro merece foi muito muito. simplificado. Sim, muito Mas simplificado. eu ainda acho só, pra fechar a Fórmula 1, quando a gente for no Carrefour, vai ser aquele filme que vai estar passando nas TVs Na para TV. testar o som da TV e a iluminação e a cor. Ah, tem que Pronto, ser. falei. Mas é um bom teste, que o som é Não, muito bom, né? E É ganhou isso. Eu acho excelente. que ele foi feito para isso. Ele Não, foi feito pô, para um eu tenho catálogo da certeza. Apple. Eu A tenho Apple TV certeza. pensou nisso. Propaganda pra Apple. Eu já sei que aquele Exato. filme, tipo assim, eu já sei exatamente o que eu vou ver nesse filme. Só que o filme é Uhum. divertido. Agora, Divertido. pra encarar uma premiação de Oscar, eu falei assim, cara, se vai Eu não concorrer ao consigo. Oscar, tem que ser prêmio técnico. Não vai passar disso. Tanto que Sim. é isso. E levou. Pois é. E levou. Então, é Levou. isso. Acabou. É manjado. É pronto. Agora, voltando à questão do agente secreto, eu não Sim. fico chateado. Claro, eu fico chateado por agente secreto não ter levado, porque eu estava torcendo. Sim, Mas eu sim. acho que a gente perder, por exemplo, pro Michael B. Jordan, pro Pecadores, Concordo. sabe? Porque, cara, é um filme muito bem feito. Cara, Também não. eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto muito do Michael B. Jordan, eu gosto muito desse filme. Eu não acho que foi uma derrota com sabor amargo, Não, sabe? Na verdade, eu não, fico feliz, porque, cara, quantas vezes o Brasil tava tendo atores brasileiros, produções brasileiras, estão tendo essa visibilidade. Eu só lembro de O Pagador de Promessa na década de 60, que obviamente eu não era vivo, mas eu estudei isso na aula de história. Eu lembro de O Quatrilho, em 94, eu era pequeno, mas eu lembro. Eu lembro de Cidade de Deus. Cidade de Deus, que não concorreu. Que a gente teve aquele momento, né, bastante questionável, que a Gwyneth Paltrow ganhou, e não, né, a Fernanda, mas tudo bem.
a gente tá tendo esse comeback, né? A gente tá tendo esse retorno a valorizar um pouco Sim, mais, cara. pra ter visibilidade. Aí, quer dizer, a gente levou ano passado e eu fiquei pensando, cara, quais as chances, né, da gente ganhar de novo no ano seguinte? A gente não levou, mas eu também não sinto que é uma derrota amarga, sabe? Eu vejo gente Não. Não, mas é postando não, cara. meme do Wagner Moura chorando e tal. E justamente a É. galera que tá fazendo isso é a galera que vai contra a opinião política do cara. Mano, Do cara, desculpa sim. aqui o palavrão, eu tô pouco me fudendo pra opinião política do Wagner Moura, entendeu? Eu quero saber da atuação dele. Pode falar Você palavrão, ótimo. torcer, você torcer contra um ator ou uma atriz porque tem um viés político-religioso Pois é, cara. diferente do teu, cara, isso é bobeira, Sim. entendeu? É bobeira. É como você pensar que a indústria cinematográfica brasileira funciona apenas para produzir filmes para indicar o Oscar. Cara, tem muito filme legal que estreou ano passado e que não chegou a ser indicado. Ponto, certo? Uhum. Então, eu vejo essa situação como algo muito complexo, porque eu entendo a indústria cinematográfica. Mais uma vez, nós estamos falando de minorias. Poucas pessoas frequentam os cinemas que a gente chama belas artes, cinemas fora do circuito comercial. E grande parte da indústria cinematográfica brasileira, porque cinema é muito caro, não consegue furar a bolha e ir direto para o cinema comercial. Só Uhum. grandes diretores como Kleber Mendonça, que já tá, aquele cara que fez Pacarrete, que ele é muito legal, esqueci o nome. São poucos os que estão conseguindo esse espaço, sabe? Eu não considero o Wagner Moura ter perdido o Oscar pro Michael B. Jordan algo assim triste. Era uma concorrência foda, certo? Eram candidatos muito foda. Talvez eu me incomode muito mais, porque eu gosto muito de Pecadores. Talvez eu me incomode muito mais em saber que a música tema de Pecadores perdeu para a música tema de Guerreiros do K-pop. Isso talvez me Mas incomode muito É mais. muito Eu treino frio, com cara. Golden, certo? Gordo é bom. Mas é marketing, é Mas é distribuição. marketing. Não É tem como. Então, lobby. assim, você Não é tem como. lobby, você não consegue É. simplesmente dizer que aquela Exato. música é melhor do que Light You, né? Sim. Nem Que, fudendo, inclusive, a nem performance de fudendo. Light You no filme é tão apoteótica que eu tava no Putz. cinema e fiquei em choque. Não, Eu aquela olhei e cena é falei, é sensacional. isso que eu estou vendo? Porque as cenas se fundem, os universos, a musicalidade. Não pode falar, não. Gente, assistam ao filme. As cenas, os personagens se fundem, os ritmos musicais se Sim, fundem, cara. as raízes da música black estão lá e vão crescendo e depois se transforma em algo oriental também, começa a chamar a uma inclusão e é algo que se torna muito maior naquele espaço, um espaço que é um gueto. Meu amigo, aí, É, aí que tu massa, vai, cara. pô, aí tu vai pra Golden. Na, 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 na. Porra, cara, Mas ainda é bem que eu tava porque bêbado. eu até Porque aí, falei eu até falei isso na live, eu acho que é porque Golden furou a bolha, né? Saiu fora, não ficou furou. só no Ó, cinema, então acho que. eu esqueci na minha apresentação, eu sou professor de marketing, certo? Uhum. Marketing digital. E eu, às vezes, vejo a vida segundo engajamento. Como eu sei que a cerimônia do Oscar é o tio velho que está tentando alcançar o público jovem e não sabe Uhum. como fazer, então eu acredito que foi um esforço muito grande para tentar curtir o K-pop e dizer, ó, galera, sou jovenzão, hein? Tô curtindo Uhum. K-pop também. Olha aí, a gente deu prêmio pra galera do K-pop, pra tentar atrair atenção. E aquilo mesmo, aquele é K-pop, mas é um K-pop também pasteurizado, porque é um K-pop Netflix. Então, Uhum. a própria música, não sei se vocês assistiram também, né? Guerreiras do K-pop. Assisti, eu Eu assisti. não vi, eu não tive essa paciência pra ver também. Não, 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 é legal, Não, mas deve quando eu ser, mas eu não me penso. interessei, eu não Mas me interessei em ver. não, não. Quando eu penso que no Oscar passado era Flow, Robô Selvagem, cara, eram várias animações assim, fantásticas. Aí Sim, corta a cena, eu vou pra Guerreiros do K-pop, do ou K-pop Guerreiros do é. K-pop, ou Zootopia 2. Puta merda, é. Então, assim, foi muito fracasso, né? Sim. Aí torna a dizer, Pecadores é um filme que é uma obra de arte. É uma obra. Ele ganhou prêmios mesmo sem ter ganho. Ele é maior do que as próprias indicações. Com Porque nós certeza, temos cara. atuações brilhantes, nós temos um elenco que ganhou, né? Foi o primeiro prêmio do primeiro Oscar por elenco, foi pra eles, Por não foi? elenco, deixa eu ver Foi a aqui. Batalha Após a Outra. Pronto, Não. pronto, essa é a minha raiva. Essa foi minha raiva. Porque eu gosto muito da Batalha Após a Outra, mas o prêmio pra elenco, no meu coração, foi pra eles. Então, Sim, foda-se a vida toda. O sim. importante é do meu coração. Todas as vezes eu alterei o roteiro na minha cabeça para manter a sanidade. Quando se fala assim, não, foi um Oscar previsto, teve pontos previstos, mas teve também os ruídos aí
Enfim, continuemos a Só conversar. que Desculpa, eu já, Né, já mas preparei a eu. terapia. É porque um já falou justamente que brigou com o pai, e eu tô falando que eu briguei com a TV assistindo mais uma vez o Oscar, provando Sim. que eu deveria ter ido dormir. Mas continue. Mas uma eu. curiosidade aqui, antes de passar a palavra, Gomes, uma curiosidade Sim, aqui, relaxa. ainda sobre pecadores, né? O Gomes deve saber disso, mas não sei se quem tá ouvindo sabe, mas tem muita coisa que estaria no filme do Blade do Mahershala Ali, esse filme que não sabe Eita, se vai ter, Verdade. não sabe se não vai ter e tal. Verdade. Mas assim, muita coisa que tem em Pecadores estaria nesse filme, né? Porque, tipo assim, é a mesma época, a mesma ambientação, figurino, tudo mais, né? Vampiro, né, Só cara? que a ideia é vampiro, né? Só que a ideia foi descartada pro Blade, né? E as coisas que tem ali pro Blade, né? O Ryan Coogler viu ali, meio que pegou pra ele, né? Porque ele planejava Pecadores, né? Se não me engano, deve ter rolado algum trâmite legal, sabe? Entre a Warner que e a legal, Disney sabia não. para ele poder pegar alguns elementos que tá ali, porque essas ideias que estão no Pecadores, elas foram pensadas para Blade, que foi descartado, então eu acho que teve que rolar um trâmite legal ali entre as duas empresas e tal, pro Ryan Coogler trazer tudo aquilo ali que foi pensado para Disney, para Warner, né? Que é a cenografia, né? A Ruth Carter, que ela foi figurinista, ganhou Oscar, inclusive, também, uns anos atrás, né? Ela trabalhou em Pantera Negra também e tal. E aí, a partir daí, o filme foi feito. E aí eu tô pensando aqui, cara, essa galera da Disney deve estar pensando, mano, a gente perdeu possivelmente a chance de ter ganho algum prêmio grande dentro de Blake se Caralho. se o nosso É. cronograma não fosse tão zoado do jeito que é. Basicamente, aquela identidade visual que a gente vê no Pecadores, ela supostamente Sim. parte dela estaria no Blade, né? Seria irado ver isso, né? Mas eu não sei se seria premiado, não, por conta de toda essa. De Eu não tenho o ressalvas. filme de super-heróis e tal. Mas assim, eu acho, cara, falando sobre Michael B. Jordan levando o Oscar, eu me lembro que quando eu vi ele ganhando o SEG, eu até falei lá no grupo, falei, cara, eu não esperava o Michael B. Jordan ganhar esse SEG. Porque eu acho o Michael B. Jordan muito bom dentro do filme, sabe? A minha visão, na verdade, era essa. Eu achava ele bom, mas era porque tava todo mundo tão bom. O filme tem tantos elementos O legais elenco tão foda. que eu acho que o Michael B. Jordan passou despercebido pra mim, sabe? Porque quando ele ganhou, eu fiquei assim, o SEG, eu falei, cara, faz sentido esse cara ganhar o SEG? E aí eu fui rever o filme. E aí realmente eu olho, pô, cara, o maluco fez dois personagens, os dois personagens são diferentes pra três. cacete um do outro. Ah, é verdade. Três. E são todos diferentes, cara. Eu achei muito. Depois revendo e focando mais no Michael B. Jordan, eu falei, não, pô, faz sentido esse cara ganhar esse Oscar. Pra mim, Marcos Gomes, depois que eu vi todos os indicados, né? Pra mim, o que eu mais havia gostado era o Timothée Chalamet. No, God, please, no! Mas aí eu acho que eu tava muito com aquela visão de que o Timothée Chalamet, o Martin Supreme não é um filme bom, longe de ser. Mas eu acho que o Timothée Chalamet ele conseguiu me cativar muito na atuação e fazer o filme parecer um pouco melhor por conta da atuação dele. E o filme é todo sobre ele. Só tem ele no filme praticamente. Não tem um outro personagem coadjuvante ali que se destaca. O filme é dele. E aí a minha sensação era de que, pô, esse cara aqui merece muito por conta disso, porque ele carregou o filme e tal. Só que vendo de novo o Sinners e entendendo, sabe, a complexidade da atuação do Michael B. Jordan realmente, e de ver como ele funciona dentro do filme, eu falei, não, pô, realmente eu acho que tá muito mais afinadinho porque é e um filme maior, orquestrado. Marcos. Sim. Mas o Martin Supreme me deixou um pouco com essa visão, justamente por o Timothée Chalamet ter mandado muito bem e, na minha visão, ter carregado o filme. E aí eu fiquei com a impressão de que ele era melhor, sabe, do que o Michael B. Jordan. Assim, e eu vou te falar que, olha, nas atuações, eu acho que o Timothée Chalamet ter ganhado não era um absurdo, sabe? Pra mim, o único que eu acho que não merecia muito ganhar era o Ethan Hawke. Rapaz. De resto, eu acho que qualquer um ganhar. O Blue Moon, né? Eu não Blue Moon, assisti. O Blue Moon eu dormi. Continuando. Infelizmente eu dormi, tá? Eu ainda Ele é eu preciso fraco. reassistir. Eu não gostei. Eu dormi, sério mesmo. Eu ainda não assisti mas todo, não. eu assisti parei. todo, mas eu achei fraco também, cara. And the Oscar goes to. Eu quero puxar uma aqui sobre o Sim. Chalamet. Assim, eu não curto tanto o Chalamet. Eu não morro de amores por ele. Eu acho que ele tá bem, de verdade. Dos filmes que eu vi dele, foram poucos filmes que eu vi dele. Eu gosto dele pelo Me Chame Pelo Seu Nome. Eu acho que nesse filme ele manda muito bem. É muito fantástico, cara. E no Duna 2. No Duna 2, porque o tom do segundo filme do Duna, ele é mais pop, ele é mais vendável, ele é mais, entre aspas, Marvel. Então, ele tem um ritmo melhor. Então, eu acho que ele tá muito. Ele tem um trabalho vocal muito bom nesse filme. E aí, cara, quando eu fui ver o Timothée Chalamet lá no Mark Supreme, eu acho que ele manda bem, tanto que a gente fica com raiva desse maluco. O cara é muito filha da puta. Mas assim, eu não sei, eu tenho alguma coisa nele que eu... E aí eu vi a minha pergunta pra vocês. Vocês acham que aquela declaração infeliz dele sobre ópera
É ópera e teatro que ele falou? Não, foi o que ele falou? Balé. Ópera e balé. Ópera e balé. Você acha que isso acabou prejudicando, talvez, dele ganhar o prêmio final? Acho que não. Rapaz, eu acho que não. E assim, primeiro porque a votação já tinha corrido, né? Na verdade, essa fala, ela foi pensada de uma entrevista que rolou um mês antes da fala ter repercutido. Então, assim, a gente não sabe, por exemplo, se as pessoas assistiram essa fala e tiveram. Eu acho que o marketing do filme Marty Supreme foi um marketing egocêntrico para combinar com o personagem que a gente assistiu, sabe? É tudo muito extremista. E porque no Marty Supreme, o universo dele é um micro-universo, mas ele se considera rei daquele micro-universo. Ele acredita que aquele talento que ele tem do ping-pong é um talento que vai transformar o mundo. Ele acredita que as bolinhas que ele está querendo fazer vão transformar o mundo. E você de fora vê que, na verdade, é uma crença arrogante. É um personagem egocêntrico, é um personagem egoísta, é um personagem que é espertalhão. Quando você assiste, eu gosto da atuação dele porque ele provoca raiva, certo? E ele resgata você lá pro final do filme, só que me perde de novo porque tem um ufanismo norte-americano pós-Segunda Guerra Mundial que me perde, assim, geral. Eu peguei e disse, certo, vocês vão começar a cantar. E não sei se vocês lembram, a trilha sonora dos anos 80 é para reforçar que naquele micro-universo ele estava à frente do tempo dele. Ele estava como se fosse numa estética, como se fosse um pensamento adequado a uma cultura dos anos 80. Eu achei Mas ele estava... Cara, mas no meio pro final você faz, entendi. É porque ele tinha realmente um brilhantismo, só que ele estava deslocado temporalmente. Talvez se o Marty Supreme tivesse sido o Marty Supreme nos anos 80, ele tivesse feito sucesso. Ele não tivesse feito tantas escolhas ruins. A impressão que eu tenho, gente, eu acho que o diretor simplesmente é fã de música dos anos 80, como muita gente, e ele falou, cara, vou botar essa um bocado. Mas quebra, causa estranhamento. Mas causa um estranhamento bom. No início, quando começa, você faz sintetizador. Caralho. Forever Young. Porque eu gosto quando tem uma trilha sonora que também reforça a história. Agora, lógico, nesse caso é muita trilha dos anos 80, mas aí eu lembro mais uma vez no ano passado do Brutalista, que é quando o personagem estava confuso, as notas musicais ficavam destoando. Quando ele estava fazendo algo do trabalho dele, as notas combinavam. A mesma coisa aconteceu com o Marty Supreme. Só que, assim, eu acho que ele é um filme muito plástico, sabe? Ele se torna um pouco fanístico, ele se torna um pouco infantil. O arco de redenção dele é um arco de redenção sem um final feliz, mas sai meio agridoce. Eu saí do Marty Supreme revoltado porque ele tem uma vibe meio a Nora. Vocês assistiram a Nora, né? Sim. Pronto, quando você assiste a Nora, você faz, caramba, como é que a Nora foi o melhor filme de 2025? Eu saí pensando, Marty Supreme vai ganhar, e eu vou fazer a pergunta, como é que Marty Supreme foi o melhor filme de 2026? Eu entendo seu pensamento, apesar de que eu acho a Nora um filme bem melhor que o Marty Supreme. Bem melhor. Mas eu entendo porque o Oscar, ele tem esse costume, às vezes, de premiar esses filmes medianos, cara, que tipo... mediano. Green Book, Green Book ganhou lá em 2019. Qual que é o sentido dessa merda, sabe? Com Roma, o Roma concorrendo, como é que Green Book ganha, sabe? Não dá pra... Pois não dá. O Oscar tem essas paradas, infelizmente. Tanto que eu lembro que em 2019, 2020, o Parasita ter ganho, pra mim foi, tipo assim, cara, eu juro pra ti que eu não esperava, porque, cara, era o melhor filme daquele ano. Tranquilamente era o melhor filme daquele ano e ganhou o Oscar. Eu falei, cara, no ano que você tinha Quentin Tarantino concorrendo com Era Uma Vez em Hollywood, você tinha o irlandês do Scorsese concorrendo e, pô, chega lá o filme, ganha melhor diretor com Monte de Horror, melhor filme. Aquele ano foi surpreendente, porque foi, acho que um dos anos mais justos do Oscar, sabe? Assim como esse ano aqui também, eu acho que é um dos mais justos também, desse último Oscar. Mas, Marcos, 2020 nós pensávamos que o mundo fosse acabar. Então, naquele ano, eles disseram, gente, vamos fazer as coisas certas só dessa vez, a gente vai morrer mesmo. Aí quando chegou em 2021, aí fez, ei, gente, a gente não morreu, vamos ser escroto agora, lobby, ganha quem paga. Lobby. Então, assim, naquele ano foi um ano que nós quase morremos. Mas eu me preparei. Eu achei que o Timóteo fosse ganhar o Oscar de melhor ator. Eu me preparei psicologicamente para isso. Eu não concordaria, mas eu me preparei porque, mais uma vez, eu vi a Mickey Madison
ganhar o Oscar e eu olhar assim, como vocês falaram agora há pouco, Gwyneth Paltrow. Então, na minha insignificância, eu preparei o meu coração para não ter um AVC. Eu imaginei que ele fosse ganhar e imaginei que o Martin Supreme fosse ganhar. Ponto final. Melhor filme, você achava que ia Mas ganhar? achava, porque ele é Ah, por ser um filme mediano, por ser um filme plástico. sim, Mas assim, perfeito. eu não quero falar muito do Timóteo, porque eu gosto muito de Duna, e Duna 3 lançaram o trailer, e eu quero O- manter a vibe, eu não quero ter raiva dele, porque vai eu ser em dezembro, então eu tô preparando assim. achei que o pessoal do marketing de Duna já tava pronto pra ele ganhar o Oscar, né? Que soltaram as Foi, paradas mas no outro dia. eu pensei nisso. Só Eles que depois, acharam que só que ia depois dar eles bom. disseram, porra, que droga, solta aí, Solta aí. Zé, solta. Já tá programado, Antônio, né? solta. Aí Solta apertaram o aí. botão lá, fez, solta essa porcaria Cara, desse caralho, falar, esse mano, eu William Wonka. tomei uma raiva desse moleque, porque assim, cara, vamos lá, vamos Tá lá, vendo? vamos Eu lá. tô tentando não ter raiva. Eu estou Cara, olha tentando. só, eu acho que ele fez uma declaração, ainda que seja a opinião dele, tá? Uhum. Mas ele tem que se dar conta, e eu acho que ele pode dar a opinião dele, ele pode não gostar de balé, ele pode não gostar de ópera, mas eu acho que não é exatamente o que ele falou, mas a forma como ele falou. Porque assim, cara, Isso. ele é ator, tá ligado? Ele é ator. Balé e ópera são É a formas de base, arte, pô. de base para atuação. Então, É, assim, ainda que ele não queira trabalhar com, porque ele especifica, ele não quer trabalhar com isso. Então, ainda que ele não queira trabalhar com isso, e quanto a isso, ok, porra, mano, balé e ópera, mano, cara, pode até não ser atrativo para muita gente, tá? Muita gente pode não gostar e tal. E ele, Perfeito. o que eu acho que ele poderia fazer enquanto ator é ele demonstrar apoio para essa forma de arte e não desdém e sarcasmo, porque ele Ou ficar demonstra calado, né, é. cara? Ou ficar ou ficar calado, né? calado, pô, porque Calado, assim, era. porque, mano, Guarda pra assim, você. exato, guarda pra você, porque assim, cara, tem Porra. muito filme, tem muita cena, tem muito ator que tá mexendo com balé, tá mexendo. Cara, o Tom Holland é bailarino. É, O Hugh Jackman, ele é bailarino. Tem vários Verdade. filmes sobre ópera. Cara, tem ópera nas porras num dos filmes do Missão Impossível. Tem ópera, cara. No filme do James Bond tem cena de ópera. Então, assim, Uhum. cara, eu vi um vídeo de uma moça chamada, que é bailarina, Gabriela Dilacchio, não sei pronunciar o nome dela. Cara, e ela fala muito bem sobre isso, porque assim, ela diz que a gente vive 24 horas por dia. Tem gente que vive dessa arte, sabe? Que às vezes a pessoa tem 3, 4 empregos para poder se sustentar, para poder se manter, porque só dessa arte a pessoa não isso. vai viver. Mas ela faz porque ela tem paixão em relação Exato, àquilo. mano. Então, assim, é uma galera que dedica tempo, faz sacrifício pessoal, se bobear, sabe? E para manter essa forma de arte viva. E numa época, e outra coisa, numa época em que tudo hoje é IA, tudo é inteligência artificial. Isso. E é um território que a gente está começando a explorar, sabe? Estão começando a trazer isso como forma de expressão artística, mas eu acho que tem que se ver muito bem como é que isso vai ser feito e tal. Então, fazer tudo aquilo, valorizar tudo aquilo que vem do esforço humano, do esforço puro, talento humano, sabe? Tipo assim, na prática, você cantar, você dançar essas coisas, e as pessoas terem isso como propósito, cara, Uhum. vale muito a pena Claro. você focar nisso, se é o teu caminho, você poder compartilhar isso com o mundo. Então, assim, eu achei que foi infeliz a declaração do Chalamet. Eu tenho um adendo. E lembre-se, a fala dele, o desdém, foi como se fosse assim: vamos falar dessas artes que estão tentando sobreviver. Aí você faz e o cinema. Porque a queda da bilheteria não é Brasil, é É mundial. mundial. A fala ela foi tão inconsequente que ele não percebeu que o tipo de arte que ele produz não está bem das pernas. Não tá no seu Certo? ápice, Ele não né, cara? consegue. O cinema Odisseia, que a gente vai assistir o cinema épico, como é o Odisseia, Duna, Avatar, você injeta dinheiro nas campanhas de marketing digital, mas você não consegue comprovar que vai ter retorno. Então, a fala dele foi tão inconsequente no momento em que o Oscar está tentando trazer novos públicos porque está perdendo audiência, que me fez pensar. Esse bicho está completamente fora da realidade. Mas, enfim, Verdade. é como vocês disseram. Foi uma fala inconsequente, foi um desdém, mas ele é jovem. Aí vão dizer, tudo bem, vão dizer, mas ele é só um menino. Aí vem a história do menino Ney nessa história. Mas ele é só um menino que está crescendo e tudo mais, certo? É um homem, ganha milhões. E enfim, ele só está bem no meu coração porque ainda não assisti Duna 3. Depois eu volto a odiá-lo com toda a força. Normalmente, né? Após dezembro, eu volto a odiá-lo com toda a força. Mas cara, assim, a gente falando ainda sobre as premiações, né? Eu acho que esse ano foi um ano maravilhoso pro terror, que é sempre muito esnobado no Uhum. Oscar, né? Porque a gente teve aí o Ryan Coogler ganhando o melhor roteiro original ou adaptado, agora eu não tenho certeza. Eu acho que é melhor roteiro. É original. Pecadores ganhou o melhor roteiro original.
E a gente também teve o Michael B. Jordan ganhando melhor ator. E também a Amy Madigan do Hora do Mal ganhando melhor atriz Foi muito coadjuvante. Que eu fiquei surpreso dela ter ganho, cara. Eu não esperava que ela fosse ganhar. Na verdade, eu fiquei surpreso com a indicação, né? Nunca imaginei que o Oscar iria indicar. E porque ela manda muito bem, realmente. Mas eu não imaginei que os caras fossem pegar um filme de terror e colocar lá a Amy Madigan como atriz coadjuvante e ganhou e mereceu muito pra mim, sabe? Eu achei muito engraçado que no outro dia eu entrei na HBO, tem uma foto de todo o tamanho dela, o título Hora do Mal e lá embaixo, o vencedor do Oscar. Eu falei, puta, mas os caras não perderam um minuto, colocaram uma foto de todo o tamanho dela na capa do filme. E, pô, foi um ano muito legal, cara. O terror é sempre muito esnobado, né? Pra mim, eu acho que o último filme de terror que ganhou algum prêmio foi o Corra, Substância. com a Substância. O Substância também ganhou, é verdade, no ano passado. Mas até então era o Corra lá em 2017 e ficou esse tempão sem ter, né? Eu acho maneiro ter tido isso daí, né? Eu gosto. Essa premiação. É legal porque o terror eu acho que tá num momento legal, cara. Sabe? Eu acho que os filmes de terror estão tendo mais visibilidade. Eu, Marcos Gomes, que nunca fui muito fã de terror, tenho consumido muito filme de terror ultimamente, né? No ano passado mesmo a gente teve o Faça Ela Voltar, que eu achei muito legal. Teve o Hora do Mal, teve o Juntos, que é um baita filme maneiro também. Então eu acho que o terror tá ganhando seu espaço e parece que até dentro da academia também com essa premiação aí, né, cara? Eu acho que a galera- Frankenstein ganhou também, pô, design de produção e figurino. Então, realmente foi um ano muito maneiro aí. Eu acho que a galera começou a rever essa questão do terror quando a gente teve a Toni Collette no Hereditário. Porque, Verdade, puta puta. que pariu, É meu irmão, foda, essa é, mulher destrói nesse Merecia filme, muito. sabe? E aí tu fica assim, caraca, como, sabe? Tipo assim, o cinema, o Oscar não é a premiação máxima do cinema. E eu, pô, por que não bota a porra da mulher lá então pra concorrer, cara? Sabe? Então eu acho que eles Sim. começaram Foda, a rever certas coisas, começaram ao longo dos anos, né? Demorou, mas pelo menos tá tendo, né? Ao Mas longo dos vocês anos, a sabem, gente né, as teorias. A teoria do porquê que o terror tá em alta. Porque o terror, gente, ele é um gênero onde o medo, ele tá controlado. Nós sabemos que o medo e o sobrenatural, eles estão naquela tela, naquele filme. Porque nós estamos vivendo um momento agora no qual nós não temos certeza sobre o futuro. Então nós temos medo de encarar esses fatos. Mas assistir a um filme de terror onde o medo está concentrado lá e nosso cérebro consegue decifrar o que está acontecendo, é que faz com que o gênero esteja em alta, desde o ano passado. Isso que eu estou falando a vocês, na verdade, existe um artigo científico explicando isso. Por que os filmes de terror estão em alta? Em linhas muito gerais, nós estamos tão lascados que é mais legal você ver pessoas se lascando do que você encarar os fatos que você está se lascando também. E é engraçado, dentro do Pecadores, né, que tem vários gêneros ali, né, enfim, ele não é só terror. A melhor fotografia, e a fotografia de Pecadores é linda, de fato, né, foi a Altun Durald, eu não sei pronunciar, Arcapão, eu não sei pronunciar, mas eu tava achando que quem ia levar fotografia sim. seria o Sonhos de Trem, que é a do Adolfo Veloso. que que muito fez bom. Eu achei, cara, assim, visualmente, É lindo, Sonhos de né? Trem é lindo pra caralho. Me lembrou até o regresso do DiCaprio, as imagens assim com luz natural e tal. Eu achei que ia levar. Mas foi pra Pecadores, né? Sim, que também mereceu. Pecadores também foi muito bom. Assim como a trilha sonora também ganhou. Esse moleque aí, o Ludwig Garcia. Pelo amor de Deus, todas as vezes que ele concorre, ele ganha. E vai ganhar ano que vem de novo, cara. A Odisseia. Tem certeza que vai ganhar de novo. Odisseia, Ele é com certeza. muito bom. Ele é, o Efraim até falou na nossa live lá, né? Que, pô, esse moleque aí é o sucessor do Hans Zimmer. Eu acho que sim, pô. Mesmo, tá? Eu vi. Eu achei Não, muito mas- interessante. Black Panther foi o primeiro, eu acho, que venceu, né? E aí depois teve ele ganhou não foi Tenet, não, foi o Oppenheimer, né? Ganhou pro Oppenheimer e ganhou essa Oppenheimer. daqui. É o O terceiro Nolan. Oscar dele já, pô. Eu Esse acho que moleque esse é cara muito pode bom. ser um dos novos nomes da indústria. E eu acho que ele é protegido do Hans Zimmer. Eu não tenho certeza. É porque ele trabalha praticamente nos mesmos projetos que o Hans Zimmer. Os filmes agora do Nolan é ele que tá fazendo, né, e tal. Então acho que realmente pode ser que ele seja talvez um professor do, né, O próximo Jedi. o próximo, ele é A Padawan, forma ele tá como vocês virando estão Jedi. falando, o Hans Zimmer, é o Darth Maul explicando a ele, meu filho, nós Não, e vai tocar o terror. E as trilhas são bem parecidas com a do Hans Zimmer, né? Que eu lembro que quando ele ganhou lá por Oppenheimer, eu falei, pô, não é do Hans Zimmer essa trilha? Porque parece muito ser do Hans Zimmer, né? E ele também tinha feito o Tenet, que também é uma trilha sonora bem interessante. E era ele que tinha feito. Então, cara, esse maluco é muito bom, Quer cara. dizer, ele fez parceria com o Ryan Coogler, e ele vai trabalhar mais com o Ryan Coogler, e fez Sim. parceria com o Christopher Nolan. Então, assim, cara, esse maluco já tem os contatos certos. Então, se ele se mantiver nessa crescente ao longo dos anos,
cara, daqui a um tempo ele vai ser a referência do momento, quando chegar a hora dele. Uhum. Sei lá. Ele fez o importante ressaltar também, o primeiro trabalho dele com o Ryan Coogler foi o Creed, que eu gosto muito da trilha sonora de Massa. Creed. Muito, eu gosto Puta, muito, sabia cara, não, dele. cara. Putz, Ele é sabia muito não. bom. É muito bom. Ele é muito. Não, a trilha sonora é fantástica. O primeiro Creed, acho que foi até indicado ao Oscar, né? Teve a injustiça lá do Sly não ter ganho, com o adjuvante, né? Pô, isso foi foda demais. Mas o Creed é um filme bem legal e é um filme que eu acho que mostrou mais o Michael B. Jordan pra gente. Acho que lançou o cara, né? Porque ele tinha feito Quarteto, mas whatever, né, gente? Quarteto Fantástico é uma boa merda, né? Eu acho que o Creed foi o primeiro que realmente, assim, mostrou e falou: opa, esse moleque aqui, ele é bom, tem potencial, tá? E o Ryan Coogler sempre arruma um jeito de colocar o Michael B. Jordan nos projetos dele, né, cara? E sempre é uma garantia de coisa boa, né? parceria que dá certo. É tipo o Leonardo Dá DiCaprio certo. com o Scorsese. O Exato. bagulho dá certo, Uhum. entendeu? Brad Dá Pitt certo. e Tarantino, né? Sempre É, dá certo, não tem sabe? como. É tipo essas parcerias. Vocês falaram aí do Frankenstein. Cara, eu acho que o Frankenstein, assim como o F1, é o filme que vai levar prêmio técnico. Porque ele Uhum. levou figurino, maquiagem e design de produção, como foi dito aqui. Exato. Eu não via nada além disso pra levar, sinceramente. Aham. Não, e Também é não. onde o Del Toro, tipo assim, tá bom que não é totalmente do Del Toro, né, toda essa parada, né, tipo igual o figurino e o design de produção, mas tem muito da mão dele, né, e é o que ele faz de melhor dentro do filme, assim, eu lembro que quando eu vi aquele castelo, meu irmão, sabe, eu falei, caraca, mano, isso aqui é a cara do Guillermo Del Toro, mas o Frankenstein, ele era um dos cotados pra talvez ganhar ator coadjuvante com o Jacob Elord, né, que ganhou o Golden Globe, foi o Golden Globe que ele ganhou? Acho que foi. Talvez poderia ter dado essa zebra aí, ter tirado do Champagne, que eu acharia bem injusto, porque eu achei o Não, Champagne Não, bem com melhor. certeza, pelo amor de Deus. É, mas ele era talvez um dos que poderia ter ganho aí, né? E ainda bem que não ganhou. Mas o Frankenstein, eu acho que tecnicamente é um filme muito bom mesmo. Aí o que pra mim deixa mais a Tecnicamente. desejar é roteiro, é direção, que acho É, que não tá tão boa assim. eu acho, eu é, acho muito exato. fofinho. Eu não gostei, não. É muito E fofo É o um assim, filme cara, lindo, Frankenstein, mas é né? Uma muito gracinha. fofinho. E assim, uma gracinha. E ele é meio imortal. E É. foi me dando logo um ar assim de certo. Ninguém leu a história, sabe? Vai ser Aham. uma coisa super livre. Nós vamos ver agora o Sim. Pequeno Príncipe segundo Frankenstein. Exato. Eu Que ouvi ele disse, dizer que não, eu esse, quero, esse quero uma nova novo moda. esse novo Frankenstein é bem melhor. Eu ouvi dizer, não vi ainda, mas eu ouvi dizer que é bem melhor, né? Esse com a Jessie Buckley, inclusive. Tô É a curioso pra ver. noiva? É a noiva, isso. A noiva, algumas pessoas alguns amigos já assistiram. Obrigado, gente, mas eu tô logicamente gostando desse papo. Eu ia hoje, mas eu pretendo assistir. Mais uma vez, pra mim ainda que seja o Del Toro, é um padrão Netflix. Então a Sim, cara. Netflix sim, ela obrigado, impede que os roteiros obrigado. cresçam. Obrigado. Então Porque assim, Justo. é um filme plástico. eu tive essa impressão, porque assim, eu acho que o filme, essa versão do Frankenstein, pra mim ela seria 10 de 10, nota máxima, se tivessem certas coisas com melhor polimento. Por exemplo, Pois, os personagens coadjuvantes ali, o personagem gente, eu me esqueço o nome da menina, que Mia faz a Goth. mãe, Mia Goth. Eu acho que ela e o Christopher Waltz, eles fazem muito bem com muito pouco que é dado pra eles. uhum, Eu acho que Uhum. os personagens uhum. poderiam ser melhor escritos. Se esses dois personagens, os coadjuvantes ali e tal, fossem melhor escritos, inclusive até aquela galera lá da embarcação que aparece no início e no final, se aquilo ali fosse um pouquinho melhor escrito, cara, pra mim seria um filme 10 de 10. O que me fez ver o filme do início ao final é a atuação do Jacob Elord. Eu não conhecia esse ator, não tinha visto nada de interessante dele. E eu falei, pô, legal, esse cara tá trazendo uma abordagem interessante. Vai ganhar Oscar? Pra mim, não. O Igor, por exemplo, que não tá aqui hoje, É. ele tava O William, torcendo pra mano. ele ganhar. É Só o que eu William, né, não tava parada? achando que ele ia ganhar. E o Oscar Isaac. O cara manda bem pra caralho, sabe? Foda. Então, É assim, foda. cara, são dois atores que eu quis ver até o final dessa história, porque, cara, esses dois atores são polos extremos que se complementam na história. Falei, cara, algum prêmio só que vai levar. Mas eu acho que vai ser prêmio técnico. Porque o design de produção dos filmes do Del Toro, porra, aquilo ali é sacanagem, meu irmão. Tipo assim, é que nem não dar prêmio técnico de melhores efeitos visuais ou CGI pra Avatar. É uma parada que é mandatória. Então eu sabia que ia ganhar Porque é prêmio técnico, arte. mas eu queria que fosse melhor na história. Eu queria. Mas lembre-se, eu acho que tem o dedo da Netflix. Da mesma forma que existe, assim, existe a Jornada do Herói segundo a Pixar, eu acho que existe a Jornada do Herói segundo a Netflix. Eles editam para ficar mais comercial, para o filme vender mais, vender frames, sabe? E recortes também para TikTok, recortes para Instagram. Então, assim, eu confesso a vocês, gente, eu não gostei. Assisti do Uhum. início ao fim. Pô, não Eu me me interessa. irritei Cara, profundamente é um com filme divisivo. a separação dos capítulos. A separação dos capítulos e a letra em manuscrito e o manuscrito num degradê, num degradê quente. Eu não sei se é por visão de diretor de arte, mas eu achei cafona, cafona. Eu assisti, eu fiquei pensando assim, meu Deus,
por que isso? Não separe dessa forma. Então, tem vários pontos do filme e eu acho que ele também peca um pouco na edição. A edição, a forma de contar a história do meio para o final. Mas, mais uma vez, eu vou defender que eu ainda acho que é um padrão Netflix, porque eu já vi outros filmes da Netflix que também fazem isso, sabe? Do meio para o final, diz, bora, galera, acabou o orçamento, vamos terminar rápido. Construímos aqui esse barco, foi muito caro, então agora vamos acelerar. Mas vocês estão rindo, mas é verdade. Pois O é, bem barco isso foi mesmo. caríssimo. Eles construíram o barco e dizem, galera, vamos ter que cortar alguma coisa porque o barco levou parte do orçamento. Uma É coisa que justo. eu acho curioso na Netflix é o seguinte, a Netflix é hipócrita, né? Porque claramente ela não tá interessada em cinema, então ela coloca o filme dela por 1, 2 semanas em cartaz Pois é, para cumprir Foda-se. o mínimo para concorrer a cinema, quando os caras estão cara, mas Efraim, mas é que tá. Se sabem, eles deixam claro isso. E se nós não conseguimos regras claras, permitem, porque sempre vai ser possível. A Netflix é um universo. Eu agradeci a Deus, Alá, Nietzsche, Cher, quando a Warner, eles não conseguiram comprar a Warner. Eu agradeci a Sim. Deus, eu disse, obrigado, meu Deus do céu, porque íamos perder muita coisa. Íamos perder alguns dos principais estúdios, certo? E eu entendo que a Netflix, ela tem uma dinâmica de negócio que estamos pensando em engajamento e comercial. Não estamos pensando em fãs ou pensando em agradar. Não, as adequações e as adaptações que nós faremos serão pensadas segundo o marketing. Isso é muito ruim. Agora também assim, eu vi uma mesma Netflix conseguir fazer uma adaptação de 100 Anos de Solidão, que eu considerei legal, assisti assim, disse, porra, que massa. Mas eles sempre vão precisar lançar filmes que concorram ao Oscar, porque é uma forma também de valorizar a marca. Agora, eu duvido, eles não estão interessados em cinema. Aquela fala de um dos diretores foi real. Eles não estão interessados em cinema. E entendam, eu não sei qual é a faixa etária assim. Vocês têm quantos anos? Eu acho que vocês estão na casa dos 40 também ou estão no 40 para baixo? eu Cara, vou fazer é diferente. 42. O Marcos é o mais Eu novo. tenho 23 anos. Que droga, eu sou o velho do grupo, vão se lascar vocês dois. Enfim, no meu tempo, o que acontece? Cinema é uma construção de experiências, mas hoje é muito difícil você convencer uma pessoa mais nova de que ela deve trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa, pegar o carro, estacionar o carro num shopping, para Porra, pegar uma fila e entrar e dividir espaço com estranhos, é correndo o difícil. risco de ter pessoas conversando. Então, assim, com um preço cada vez mais caro, não porque há uma inflação, mas porque há equipes cada vez mais reduzidas e Uhum. cinemas que demandam gastos fixos para Exato, manutenção, de cara. limpeza. Eu Pô, passei por uma experiência recente assim. Eu gastei R$ 100 pra assistir aquela merda daquele filme do Pânico, cara. É arrependimento da minha vida. Pô, Sem conto com Uber, ingresso, comida e tudo mais. Falei, caraca, meu irmão. Se eu tivesse ficado em casa. e olha que assim, vocês pagam muito mais que eu, tá? Eu assisto, aqui eu tenho Cinépolis, que minha Uhum. irmã mora aí. E todas as vezes que a gente compara os preços, eu vou para a mesma sala VIP que vocês vão, mas é com preço mais barato, porque Aí é bom. existem diferenças regionais. Aham. Então, é muito complexo isso, certo? O preço Sim. dos baldes, mas são Não. experiências complexas. Você, Efraim sabe, eu sou muito fã de Wicked. Eu sei, eu tentei trabalhar isso na terapia, mas eu sou muito fã de Wicked. Assisti o primeiro filme, me emocionei, no segundo eu saí pensando, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu vi pessoas gastando mais de R$ 200 em experiência Wicked, sabe? Era um combo ruim com um ingresso caro. Para um filme ruim. o Igor faz isso, paga pra ir no IMAX, que é caro, se bobear, leva a gente acompanhado e compra Leva copo de 80 conto pra casa. Tu Igor é rico, né, cara? Mas aí decora em casa, assim, vira talher de casa, porque no meu caso, eu só compro um negócio desse se virar da prataria Não. da casa. Se eu pago R$ 80 num copo, irmão, eu como comida no copo. Eu coloco arroz e feijão pra comer no copo, porque cacete, meu irmão. R$ 80 é muita grana. É muita grana. Olha, vamos voltar pro Oscar 2026. Eu já disse a vocês, Exato. a conversa vai rolar longa. And the Oscar goes to... Antes do Efra encerrar, só queria ressaltar algumas coisas legais que aconteceram na cerimônia. Legais e interessantes, né? A gente teve o empate do curta-metragem, né? Foi o primeiro. Porra, mas Singers era Não sei se melhor, foi- gente. É. Singers era melhor. Vocês Sim, assistiram não- Singers? Não, cara, eu não cheguei a assistir nenhum deles, cara, desses curtas aí que foram indicados. Mas não é a primeira vez. Rapaz, Não é a primeira vez que tem
premiação dividida. Eu acho que, se não estiver enganado, é a 4ª vez já. Mas aí foi mais antiga, né? Não sei, informação, se você quer informação certa, meu irmão, aí é no GE. A gente aqui não sabe fazer informação certa. Porque a gente fala achismo, que é o que a gente acha. Eu acho que foram 4. Meu amigo, É. vocês ainda se esforçam em saber o nome das pessoas. Eu chamo de aquele e aquela. Cara, nossa, nem fala. Eu sou péssimo em lembrar nome de personagem, meu amigo. Eu sou horroroso nisso. E queria destacar muito também que eu fiquei muito feliz, pô, do Ryan Coogler ter ganho o melhor, ele levou o melhor roteiro Isso, original, né? Fiquei muito feliz porque esse cara é muito bom diretor, sabe? Tudo que ele isso, põe a mão isso. pra fazer, eu me interesso muito em ver. Melhores efeitos visuais, aquele filme lá ganhou, né? Não precisa te falar qual que é. Aí é edição. A edição foi Igor, um uma. abraço. Um abraço, Igor. Aí a edição foi uma batalha após a outra, que eu acho muito bom a edição do filme mesmo, principalmente igual na cena final, que o Daniel já destacou aqui, Isso. que é sensacional, é talvez o ápice do filme. E acho que é isso, acho que não teve mais nenhuma outra coisa que a gente deixou de comentar, que acho que esses foram os principais, que foram muito, O Conan foi muito O'Brien, maneiro. o apresentador, né? Que, como sempre, né? Cara, Faz piada com tudo, Ah. né? não, mas tem que parar. Tem que Ele fez parar. piada com o Chalameco do balé, né? Ele fez Não, ele a até fez piada foi parada. boa, mas momento choque de cultura. Tem que parar, apresentador. Tem que acabar, tem que acabar. Alguém Tem que acabar, pare. tem que acabar, velho. Parem, por favor, parem. É uma história de uma piada que tem que alcançar todos os públicos. Não alcança ninguém. Aí eles não conseguiram mais contabilizar o tempo, recolher o microfone do pessoal das guerreiras do K-pop. Na hora que o menino começou a falar, o microfone baixou e sumiu no chão. Aquilo eu achei engraçado. É bizarro, né? Eu não quero escutar a piadoca, sabe? E é Aham. uma cerimônia que é muito longa. Sim, Então, não, pô, e aquele eu- desespero pra audiência que você citou é muito refletida na hora que eles chamam o Chris Evans e o Robert Downey Jr. pra ficar fazendo Foi. piada de Marvel, pô. Meu irmão, que bagulho Porra! mais sem sentido, E outra cara. coisa, cara. Que cueca é aquela? Que pega Ah, a cueca não. daquele outro cara. Aí eu não entendi. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiz, também porra, entendi, não. bicho, Não, muito que sem piada noção. escrota. Pelo amor de Deus. E parem, O Oscar sabe? tem que acabar, né? O Oscar tem que acabar. Vamos chegar nessa conclusão. Tem que acabar. Pronto. Vamos piorar a conclusão. Ano que vem é no YouTube. É no Aquela YouTube. piada eu achei boa. Você tá assistindo no YouTube, se você não assiste na versão paga, e vai ter vários anúncios, assim, entrando na cerimônia. Aquela piada eu achei legal. Mas eu continuo pensando assim, que no resumo da história toda, eu gosto de pensar que pelo menos essa nova indicação de um filme brasileiro pode ajudar o Brasil a ser compreendido como, nós é cachorro louco. Se vocês colocarem um filminho da gente todo ano, a gente tá lá. A gente está gerando engajamento, a gente está tentando, enquanto a própria indústria cinematográfica brasileira vai conseguindo, semelhante ao que aconteceu no México, visibilidade junto aos empresariados. Mas torna a dizer, infelizmente, queridos ouvintes, nós moramos num país que é tão polarizado que volta e meia vem alguém dizendo isso é Lei Rouanet, sem entender direito o que é Lei Rouanet. Mas a Exato. indústria cinematográfica, produzir filme é caro. Eu quero aproveitar essa oportunidade, não segundo o prêmio que perdeu, mas segundo, já que a gente foi indicado, vamos dar uma olhada pro cinema, vamos melhorar constantemente. Já que a gente não tem uma seleção brasileira boa, vamos torcer por filme? Isso é massa, isso é legal, sabe? E movimenta a economia informal. Eu não sei como foi aí onde vocês estão, mas aqui teve bares, pizzarias, muita gente circulando, sabe? Dinheiro circulando e pessoas que estavam assistindo ao Oscar para torcer, mas estavam consumindo. Então, Uhum. isso eu considero muito bacana, sabe? Dessa cerimônia. De resto, se vocês quiserem, podemos voltar a criticar a Fórmula 1. Eu quero criticar a Fórmula 1 sempre que eu puder. Em todas as oportunidades eu vou criticar, porque eu assisti ao filme e fiquei pensando onde eu pego meus minutos de vida de volta. Vai ter o 2, hein? E aqui, não. Desses filmes, Sonhos de Trem, eu gosto de pensar em sonhos de comparativo do que a gente está vivendo agora, porque ele vai perder o emprego, porque aquele emprego dele vai saindo de linha, né? Literalmente. Aquele emprego que ele na verdade, ele coloca aquelas torazinhas de madeira para separar o ferro, e com o passar já há uma discussão sobre a função, se a profissão deles vai existir ou não. E ele começa a refletir, e eu por dentro lá assistindo, né? Estudando inteligência artificial aplicada à gestão dos processos e pensando, caralho, a diferença entre eu e esse cara do trem são somente alguns anos, são somente algumas décadas. Mas todos nós estamos experimentando um pouco disso. Mas fora isso, eu gostei. Os outros filmes eu gostei. Bugônia, se um dia, é porque já tá muito tarde, mas se um dia vocês quiserem conversar sobre Bugônia, eu defendo Bugônia, tá? É bom, Eu é bom. defendo a Emma Stone. É bom, é porque do meio
tudo começa com do meio pro final acabou verba. Tu viu, bugou, né? E eu não. Não vi não. Então, Então podemos falar não. cuidado, porque, cara, esse filme é um filme que Porque a pessoa no tem que saber final, sem saber o mínimo, né? Marcos, no final eles gastaram todo o orçamento naquela última cena. Então, assim, não Foi. podemos falar. Isso é verdade. Literalmente Não todo pode. o orçamento. De tudo. Pegaram os vale alimentação deles e disseram, galera, vamos torrar tudo nessa última cena. É tudo que quando termina você faz. Caralho, o filme morreu para que a cena nascesse. Para que a Exato, cena cara. corresse. Eu lembro que Massa. quando. Não, eu lembro que quando eu tava assistindo o filme, eu tava em casa, né? E aí minha mãe tava mexendo com alguma coisa na cozinha, eu não sei o que ela tava mexendo. Aí ela passou e viu minha cara, assim, sabe? Em choque com o final do filme. Ela falou: Que cara é essa, mano? Eu falei: Mãe, você precisa só de ver isso aqui pra você entender qual que é o meu choque. Não tem como eu te falar, você tem que ver. Então, pô, E é o bugou, né? super plot. É um dos filmes mais legais do ano passado, cara. Foi um filme, assim, uma experiência muito maneira, sabe? Porque eu realmente fui ver sem saber de nada do filme, de nada. Isso é de nada. massa, isso é massa. Eu nem sabia dessa coisa, tipo, que todo mundo às vezes fala, né? O final do filme é legal e tal. Eu não sabia nem que o filme tinha um final interessante. Então, puto, o filme foi pra mim um choque inacreditável. É um filme legal mesmo. E a Emma Stone, né? Como sempre, essa mulher é fantástica, cara. O tanto que atua é brincadeira. Ela segura o filme. E o Yorgos Demais. Lanthimos, na verdade, esse é o filme mais fraco dele, tá? É o mais fraco. Mas eu ainda Aham. considero muito bom. Muito bom. Muito inteligente. E eu acho que a gente faltou algum pra gente falar? Acho que não, né? O Agente Secreto é o seguinte. Aí eu vou falar como nordestino. O nordestino entende outras entrelinhas que estão presentes naquele filme e talvez por isso, assim, pra gente ficou, caralho, que brilhante. Porque eu tive que explicar a muitos amigos sobre a história da perna cabeluda, sobre o porquê da história da perna cabeluda e dos mitos que existem em todo o Brasil. Mas não sei se vocês lembram, no filme O Agente Secreto, tem um dado momento em que as pessoas estão desesperadas para comprar o jornal para ler as histórias dos mitos, né? E a história da perna cabeluda. Não entendi o porquê. Porque naquela ditadura, a verdade era condicionada. Você não podia falar a verdade sobre tudo que estava acontecendo no sistema, mas para os jornais venderem mais, criavam-se histórias a partir de mitos populares e crendices. É tanto que quando ele conta a história do tubarão que tem uma perna e depois a perna cabeluda, aquilo é brilhante. E é um filme dentro do filme. Mas, nossa senhora, existe, tá, gente? Existe depois esse mito. A perna cabeluda existe em Recife. E pra mim foi chocante assistir. Mas, sem mais meritíssimo, já desabafei, já trabalhei meu coração. Foi muito bom esse áudio, porque já falou da crise que tinha com o pai, eu falei da minha crise com o Timothée Chalamet. Então, assim, cada um de nós joga na sessão. mesa um trauma. Uma sessão de terapia, É uma, praticamente. é uma sessão de terapia. Vocês não fizeram especial Wicked. Jesus está vendo. Verdade. Sem mais meritíssimo. O Vai, Oscar tem que abração, acabar. velho. O Oscar tem que... Eu vou levantar essa bandeira. Jovem tem que acabar. Jovem tem que acabar. O jovem tem que acabar, é verdade. O mestre de cerimônias, por favor. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês. Para você que tá ouvindo a gente, já sabe, mesapra04@gmail.com, 04 numeral, Spotify, Deezer, YouTube Music, todos esses outros aplicativos e tudo mais, você já sabe, só procurar a gente lá, curte, compartilha, envia pros seus amigos que curtem cinema, que curtem cerimônias, que curtem o Oscar. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu, gente.